Mais uma vez estamos aqui de volta com o TheCast, dessa vez em São Paulo, ao lado do meu grande amor, Natinha. Que maravilha estarmos aqui. Maravilha, meu amor. Mas ali está a TheCast com Jaelson Gomes. Agora, Cadê o Renato? Arthur, você vai pagar por isso. Meu amor, mas mais do que o nome, você está aqui, meu amor. Tá bom, não? O que você quer? Depois a gente conversa. Gente, antes de começarmos, eu queria te convidar para você entrar no nosso canal Destrave TV, se inscrever, acionar o sininho lá para receber as notificações. E temos toda semana um episódio bom. E dessa vez, Natinha, aqui diretamente de São Paulo, nós convidamos um casal. Esse tema promete, não promete? Promete, amor. Um tema super interessante, Muito né? Super interessante. curioso, principalmente para as mulheres. Opa! Posso dizer assim, mas apesar de que os homens... Também, Hoje em dia, casais. Gente, vocês vão descobrir aqui como você prosperar 20 anos em 2. Por exemplo, olha o tema, casais que se amam, voam juntos. Você concorda com isso, meu amor? Concordo, meu amor. Vamos deixar de delongas e Bora. vamos convidar. Convidamos quem, amor? Hoje estamos aqui com uma especialista em estética avançada, minha gente, do Brasil. Ela, Giovana Pucci. Falei certo, Giovana, seu nome? Ela que é biométrica, esteticista e cosmotóloga. Então, a Giovana, ela trabalha com harmonização corporal não invasiva. Ela é especialista nesse assunto e ela tem uma clínica, né? A Giovana Pucci Body Boutique. Body Boutique. Eita. Boa. Que ela é a referência no sinônimo de excelência e dos resultados que ela proporciona para aquelas mulheres, para aqueles homens que estão em busca de diminuir a gordurinha do corpo, né, Giovana? Com certeza. Seja bem-vinda, Giovana, aqui ao TheCast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa área, um pouquinho da nossa história, Boa. dividir a nossa experiência com vocês e com quem está nos assistindo. Que maravilha. E ao lado dela, ela não está sozinha, né, Nata? Não, Ao lado dela, Está ao lado de quem, meu amor? Eu vou logo dar a primeira senha identificatória. É um amigo. Mas tá por aí. Eu ia falar que o currículo do cara é grande muito bom. amigo, É né? um grande amigo. Meu amigo Daniel Casaca. Tive o prazer de conhecê-lo aqui em São Paulo há um tempo atrás. Até hoje cultivamos essa amizade, mas nada óbvio que a gente faça aqui o nosso protocolo de uma apresentação muito mais rica. Ele, Daniel Casaca, marido e sócio na clínica, formado em publicidade e propaganda, especialista comportamental e professor. Daniel é estrategista por trás da consolidação e do crescimento do negócio. Gente, o currículo dele é muito bom, eu conheço, mas ninguém melhor que ele para se auto-apresentar. Daniel, primeiro bem-vindo ao nosso TheCast. Agradeço a oportunidade de estar perto de vocês. Que bom, E agora cara. dessa vez com a minha esposa, né? Opa! Essa maravilhosa. Verdade, cara, tivemos a oportunidade de uma vez Sim. ser só a gente. Sim. E agora você tão bem Praia acompanhado. Grande. Praia Grande. Com o amigo Marcos. Foi. Isso, um abração, Marcão. Mas ela estava lá, só Ah, olhando. mas Era a gente só sempre nos tá junto. bastidores. A gente sempre Olha tá só, a gente fica muito feliz quando vê os casais prosperando, né? Então, daquela oportunidade, estavam juntos, mas não estavam gravando. E você quer ver um negócio Dessa vez- interessante? É que eu tava lembrando nos bastidores com a Gi, você profetizou isso. Na Praia Grande, a gente estava indo para montar o negócio, né? mesmo, Foi cara. foi um pontapézinho inicial, né? E você falou assim, muito em breve eu vou estar entrevistando vocês dois. Olha Caraca. que loucura, cara. É. Que bênção, que bênção. É coisa de você profetizar as coisas acontecerem. É. Amém. Doideira, né? Cara, que bom. Vocês aqui tá sendo um prazer enorme para nós. Ah, E esse isso. episódio aí vai ser muito rico com a história de vocês. Mas, Daniel, eu queria que você é um cara muito inspirador. Quem é o Daniel para o Daniel? Hoje eu vou me apresentar de um jeito diferente. Eu acho que Daniel, hoje, ele, como propósito, ele é marido da Giovana, filho do Anderson e da Fabiane, cristão, apaixonado pela vida, pelas pessoas, apaixonado pelos irmãos, pelos avós. E um cara que é simples, mas não é simplório. Um cara estrategista, mas aberto à vida Muito bom. e loucamente apaixonado pela minha esposa. Oh, A gente fala, né? Casais Que bom, que bom. de voar junto. Eu só sou o que eu sou porque Que bênção. ela me deu asas. Eu acho que é isso. Cara, a tua apresentação, me permita, Natinha, eu só fazendo um complemento, eu acredito em tudo que o Daniel falou e até avanço. De fato,
Pra gente que tem um relacionamento saudável e que tem alguém ao nosso lado que agrega valor, eu penso que em todo momento em que a gente se apresenta, ainda que não seja em público ou gravando, você sempre lembra, né? E aí eu acredito que faz jus àquela passagem da Bíblia, em que diz que ambos serão, né, uma só carne. Sim. E isso é fato. É nesse sentido que eu penso que se cumpre, é o meu caso. É óbvio, a gente às vezes não pode estar toda hora juntos. Tem hora que eu não estou com a Natinha, mas sempre que não estou, eu sinto falta. Sempre que eu não estou, eu sinto falta. Com você a palavra, meu amor. E aproveitando essa pergunta que você fez ao Daniel, eu queria fazer a Gi. Se a Gi fosse falar para ela mesma quem é a Giovana Pucci, o que é que você diria? Olha, esses dias tava rolando aquela trend no Instagram, né? Se você tomasse um café com a sua eu do passado, eu falei, gente, se eu tomasse um café com a minha ex do passado, eu seria com certeza a it girl dela, gente. Porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar onde eu tô hoje, né? Então eu amo falar que eu sou a Giovana, a esposa do Daniel, que eu dedico a minha vida a cuidar da minha casa, além de ser empresária e dedicar boa parte do meu tempo cuidando das nossas pacientes. Além de tudo, né, nós somos católicos, dedicamos a nossa vida também a Deus, e isso é um propósito imenso na nossa vida, porque através da palavra que a gente recebe todos os dias, a gente consegue colocar isso em prática dentro da nossa empresa, né. Realmente, nós somos o que somos porque temos uns aos outros, né, e a gente consegue transmitir isso para as nossas pacientes todos os dias, né? Porque muita gente acha que quem busca um procedimento estético está buscando somente um corpo bonito. E na realidade essas pessoas elas estão buscando uma salvação, porque elas estão com problemas no relacionamento em geral. Às vezes no casamento, com elas mesmas na frente do espelho, às vezes em amizades. E o que a gente faz hoje em dia é o que salva essas pessoas, né? A autoestima salva essas pessoas. Aí eu entrei na clínica nessa perspectiva de estar sempre conversando com a Gi, que o nosso corpo, ele fala também, né? Sim. E não obstante a isso, a Gi, ela já vinha trazendo essa perspectiva psíquica na parte do tratamento, mas nós ampliamos para um rapport comportamental. Boa. E descobrir o que de fato ia fazer essa metanoia nas pacientes para que isso tivesse uma influência galopante no resultado. Que bem. Eu acho que a Gi, além da perfeição na técnica, eu acho que nós tivemos uma evolução, mas isso obviamente através dela, nós tivemos uma evolução muito grande nessa perspectiva psíquica juntamente com as pacientes. Isso é propósito, eu acho que transcendeu ao propósito. Então tudo isso que a Gi ela falou é exatamente isso mesmo. Entendeu? E o que eu achei interessante nela, Daniel, foi quando ela falou que um dos princípios que ela mais leva em consideração é a família, né? Sim, Ela estar casada com você e o cuidar da casa dela, que é um princípio bíblico. Então, quando a gente faz isso bem feito, as demais a gente consegue fazer, né? A gente consegue levar e estender isso para o nosso trabalho. Exatamente. Para o nosso dia a dia. Né? Hoje em dia as pessoas elas acabam se enganando, né? Que o casamento é para você ser amado. E na verdade o casamento é para você amar o outro, né? Quando você entende esse princípio, você começa a servir ao seu marido, começa a servir a sua casa. E isso te leva a um propósito de sucesso, né? É verdade. Interessante tudo que vocês estão falando, e tem uma fala da Gi que eu achei interessante. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei estar como estão, né? Sim. Eu faria uma pergunta reflexiva, até para os casais que nos assistem, né, muita gente, e que hoje com esse mundo tão conturbado, né, tanta correria, como a gente, essa palavra eu nem gosto de falar, mas ela é muito falada, né? Eu não gosto dela, é correria, enfim. Mas a descrença até de relacionamentos saudáveis. Muita gente chega a não acreditar. Não, muita gente evita, e muito menos trabalhar juntos. Né? A gente está muito à vontade aqui com vocês, porque nós também trabalhamos juntos, embora ela tenha um ofício, eu também tenho um ofício, mas a gente está colado o tempo todo, enfim. Até nesse escritório novo que a gente montamos uma mesa que ficou um de frente para o outro, não foi nada. Esse foi, mas esquentamos um pouco mais, mas enfim. A minha reflexão, a minha pergunta reflexiva me voltar para agir primeiro. O que você considera como principal ingrediente para um relacionamento ele ter uma consistência para dar certo, né? Baseado até no de vocês, embora jovens, mas vocês já demonstram essa raiz, essa casa firmada sobre a rocha. Qual é o principal
ingrediente, se você fosse eleger entre tantos, para que um relacionamento possa dar certo? Muitas pessoas com certeza falariam amor, né? Você tem que ser extremamente apaixonado do começo ao fim. E na verdade, pra mim, né, a questão correta é o perdão. Então, para que você tenha um relacionamento saudável, você precisa aprender primeiro a perdoar, né? Que massa. Até porque as pessoas, elas vão sempre achar que quem vai te magoar são as pessoas de fora. Mas essas pessoas, elas não importam pra você. Sim. Quem vai realmente te magoar por algum motivo são as pessoas que você ama. E se você não aprende, de fato, perdoar essas pessoas, infelizmente você não consegue segmentar o resto da sua vida. Eu e o Dani, a gente sempre fala uma frase um pro outro. Eu amo a nossa vida. E é verdade. A gente ama um ao outro, a gente ama a nossa vida. Mas a gente ama a nossa vida porque a gente aprende a perdoar os passos que a gente dá todos os dias. Então, para trabalhar junto, para viver junto, tem que saber perdoar, não tem jeito, né? Porque a gente dorme, acorda junto, trabalha junto e vive junto, né? Uma hora ou outra vai sair uma faísca, não tem jeito, isso é natural, né? Até que para que a gente entre no eixo. Então, para mim, com certeza é perdão. Ô, Daniel, e como foi que vocês começaram a trabalhar juntos? E investir nessa área da estética, que é a área da Gi, né? E você entrou junto com ela. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, essa história ela tem um começo e ela tem um meio. Nós conseguimos determinar um meio para essa história. E isso é muito engraçado, porque foi o ponto de inflexão meu e da Gi. O começo disso é eu trabalhando como office boy e a Giovana trabalhando como maquiadora, né? Caramba. E ambos correndo atrás do sonho, e a gente já era namoradinho, já tinha esse negócio. E o tempo foi passando, eu fui trabalhar com carro e a Giovana foi trabalhar num quarto, num espaço dentro da casa do pai dela. Então, ela já atendia ali. E nesse meio tempo, eu já era interessado por publicidade, por marketing, mas nós estávamos começando a namorar, entendeu? Então, não que eu tinha esse cuidado, mas alguma coisa já me incitava a estar mais próximo da Gi, ajudá-la no que eu podia, e vice-versa. Mas né, aquele senso de provisão, de cuidado, fazia com que eu sempre estivesse sondando ali, ainda que não fosse um propósito meu. Né? Chegar ao ponto de falar assim, não, olha, vamos trabalhar com isso, eu não almejava. O tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, até que num determinado momento eu observei na Giovana um diferencial, né, que era de fato uma questão técnica exorbitante, né, os resultados dela desde da casa dos pais eram assustadores, assim, porque ela sempre foi muito aplicada. A Giovana, ela é meio um mago. Eu considero ela meio um mago, assim, quando eu olho pra minha esposa, porque tudo que ela põe a mão dá certo. É um embasamento da mulher próspera mesmo. Tudo que a minha esposa põe a mão dá certo. Ela vai cozinhar, dá certo. Ela vai tocar um instrumento, dá certo. Ela vai dançar, dá certo. Ela vai falar, dá certo. Ela acorda de manhã bonito. Minha esposa acorda de manhã bonito. Ela vai fazer um podcast, dá certo. Dá certo. Acabou de provar. Eu vou contar um segredo de bastidor. Ela tava nervosa pra mim fazer o podcast. Rapaz, eu achei incrível também, porque desde que eu a conheci, e aí sem querer exagerar, mas assim, eu achei você muito firme. Você tem presença de palco, você tem presença de espírito. Você tem segurança no que fala. Então, assim, E olha que eu sou a pessoa mais quando ele disse a mim insegura que você eu tava meio assim, eu disse, caramba, é assim, mas eu entendo, sabe, Giovana? Porque isso acontece comigo também. Sim. Olha, eu tô gravando hoje o episódio 340 só no TheCast, pra você ter uma ideia. E é normal, eu digo sempre, até para os meus mentorados, se você for fazer algo novo, algo que você se expõe, não sentir nada, nenhuma friezinha na barriga, não tem como, né? você tá com problema. Você Sim. tem que se cuidar. E assim, né? Seguindo na condição da história, isso que eu vou pegar o gancho disso que você falou, porque é um pouco do meio da nossa história. É um pouco do meio da nossa história. O que aconteceu? Eu, num determinado momento, observando já, né, dentro da construção do nosso relacionamento, que eu queria até então, aquela moça pro resto da minha vida, e sabendo que ela seria uma boa esposa, uma boa mãe. O resto da vida, no detalhe, eles estão começando a vida agora. O resto tá faltando muito Já tempo. foram 8 anos, Já né, foram amor? Não, beleza. São quase 2 de casado, mas estamos vivendo, né, considerando amor? que Tá vocês dando vão certo. viver 90 anos no mínimo, No né? mínimo. Então o Por resto da favor. vida, aí, considerando, tirando 30, Coitada tem 60. da Gi, tem que me aguentar 90 anos. Tá bom, eu amo a vida, então Eu amo Mas- a quanto mais eu viver, melhor. O que aconteceu? Eu
de certa forma, eu abdiquei de tudo. Foi a época que nós nos conhecemos. Sim, perfeito. Eu saí de uma sociedade que eu tava, peguei um dinheirinho que eu tinha, realizei algumas coisas que eu precisava realizar e pedi a Gi em casamento. Eu falo que a grande virada, a grande mudança na nossa vida pessoal, relacionamento Sim. e empresarial foi o nosso casamento, né, amor? Sim. Caramba. Porque foi um momento em que nós nos despojamos, se eu posso dizer assim, de tudo para viver um com o outro. A gente pegou, nós entendemos, né, que a base para uma casa e para frente é a rocha, é Deus. Ponto. Ponto. Estabelecemos isso na nossa vida. Que benção. Dentro do nosso relacionamento, vai ter Deus, vai ter Deus. Nada nos faltará. Então, como jovens, nós Salmo arriscamos 23. nessa palavra mesmo. Bom. E eu olhei pra Giovana e falei, ó, quer casar comigo? Pedi ela em casamento no Rio de Janeiro, num congresso que ela tava. Eu levei uma aliancinha fininha, porque eu só tinha dinheiro pra comprar uma. Caramba, Natinha. História do... Só tinha dinheiro pra comprar uma aliança. E comprou uma aliança fininha pra ela. Com dignidade, eu comprei uma aliança de ouro, mas fininha. Tá. Dignidade pra minha esposa. E entreguei a aliança pra ela, ela olhou assim e falou, nossa, que lindo e tal, você não comprou aliança pra você? Eu falei assim, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra comprar aliança, né? E eu falei pra ela, olhei pra ela e falei assim, olha, quando nós casarmos, eu vou comprar a aliança mais bonita que tiver, tanto pra mim quanto pra você. E eu falei assim, eu amo a nossa vida do jeito que ela é, porque eu falo assim muito abertamente, foi a pior fase financeira que eu já passei assim na minha vida. Eu pedi a minha esposa em casamento na pior fase financeira da minha vida. Se você falar assim pra mim, nossa, Daniel, que irresponsável, não sei, mas eu estava tomado por um estado de fé e por um processo de catabase, né? Eminência Sim. da pobreza, distanciamento dos pais, e olhar e falar assim, meu, essa é a mulher que eu quero pro resto da minha vida, e eu fui viver isso. E ela é louca, ela foi comigo, ela aceitou. Mas Rapaz, agora, aqui pra nós, desculpa aí ter atrapalhado, mas a aliança do cara é muito linda. A minha só casava se fosse Vivara. Entendeu? E você reparou que eu falei assim pra ela, eu amo a nossa vida do jeito que ela é. E eu assim, né, eu pedi ela em casamento, ela aceitou, e nós fomos trabalhar e fomos sonhar. E quando a gente se deu por si, as coisas aconteceram, meu irmão. E eu comprei a aliança mais bonita que tinha e eu escrevi dentro da nossa aliança. Cara, que lindo. Eu amo a nossa vida. Tá aqui, ó, dá uma olhada. Eu escrevi dentro da aliança. Eu amo a nossa vida. São Das iguais. duas, A né? minha também. Muito Minhas lindo. pedrinhas são para dentro do anel. E assim, o nome Gi, disso, Gi, né? É uma parabéns, aliança, né? Obrigada. Você é muito corajosa, né? Aceitar Corajosa. um cara assim, pedir, eu sinceramente, as mulheres, por que vocês têm noção que eu tô corajosas, né? Porque os homens não têm essa coragem não, assim, entendeu? A gente acredita, a gente confia. Confia. O Dani é minha- muito modesto, porque eu acreditava no potencial dele desde Pronto, sempre. Boa. Então, a minha é sobre também. isso. Eu sabia desde sempre que junto a gente ia prosperar de alguma forma. A minha eu disse a ela assim, amor, a gente vai morar numa casinha assim, bem simples e tal. Aí assim, lá em Maceió tem um conjunto, não vou citar aqui o nome para não comprometer, mas ele é bem simples, bem desejado. Eu disse, vou comprar um apartamento ali. A gente casa, amor. Ela disse, casa. Aí eu, caraca, meu coração bateu assim. Disse, realmente ela tá disposta. Cada um com, É né? quando a gente acredita, né? E Sim. confia e sabe do potencial que a outra pessoa tem, né? Que benção. É sobre isso. Assim, muito homem sofre com relação a isso, né? Eu posso dizer, você também, irmão, pode dizer que nós somos agraciados por Deus. Amém. A mulher sabe edifica a sua casa. Eu nunca tive esse problema com a Gi. Eu sempre fui o provedor. Sempre fui. Sempre busquei ser. Sempre. Mas ela sempre também soube me enaltecer na condição de homem. Nunca roubou a minha energia de homem. A gente observa isso muito na clínica e a gente conversa muito a respeito disso. Eu não sei se eu posso falar abertamente, mas como eu sou um pouco estabanado, o povo no Instagram também vê lá. Você não pode dizer o A CPF. galera da risada mas CPF tem muita mulher que capa o próprio marido. Erradíssimo. Pior isso. que é. E eu e a Gi, a gente conversa direto sobre isso.
as mulheres elas querem capar os próprios maridos. Por quê? Porque elas não conseguem entender o papel magnífico que elas têm dentro da casa, dentro do casamento. Elas querem tirar o papel do marido, o papel masculino. Que, gente, quanta bobeira. Verdade, cara. Se vocês soubessem o quanto é pequeno, o quanto é dolorido. Vocês têm a máquina da vida dentro de vocês e vocês querem fazer versus um papel decisório tão simples. Né? Incrível isso, cara. Eu observo algumas palavras, né? Tanto do Daniel como da Giovana. E essa sua resposta com relação à primeira pergunta que nós fizemos, do perdão, achei muito interessante. E eu não esperava ouvir, embora tenha todo sentido, e geralmente não é isso que respondem. Aí me veio outra curiosidade. Quem é que perdoa mais? É o Daniel que perdoa a Giovana ou a Giovana que perdoa o Daniel? O Daniel perdoa a Giovana, com certeza. Olha a pergunta, né? Com certeza. Até porque nós mulheres, infelizmente, a gente tem, né, aquele nível de nunca estar errada, né? E é claro que o homem, ele tá lá para acalentar também. Ele tem que fazer esse papel, né? Tá. Ele tem que dar mais cuidado. Então, a palavra de carinho, geralmente, é muito voltada para ele, porque a gente espera isso, né? Nós mulheres somos o sexo frágil, querendo ou não. Por mais que a gente queira ser forte, corajosa, a gente é o sexo frágil e a gente espera isso. Então, o Dani sempre perdoa mais rápido. Não que os dois não perdoam. Que massa. E você, assim que você respondeu, eu lembrei assim, coisas nossas aqui, a gente tá falando de casais aqui que tem vida real, que é natural e que a gente não fabrica, não cria situações. Por exemplo, hoje mesmo, de manhã, nós estávamos discutindo um determinado assunto e um assunto meio chato de conversar. E teve uma hora que a Ana tinha dito uma coisa que eu não gostei. Não gostei mesmo. Aí eu travei aqui assim e saí. Ela percebeu que foi isso, amor. E saí, disse, tá bom. Eu disse, tá bom, a gente conversa depois. E fui pro escritório sozinho, deixei. E aí, lembrei fortemente quando você falou do perdão, né? Eu quis criar na minha mente e não foi nada demais. Ela não disse nada demais, não foi nada agressivo, não foi nada que diminuísse a minha... Não tem nada a ver, assim. Mas apenas eu não gostei de ouvir, ponto. Sabe aquele negócio que você às vezes quer ouvir uma coisa e escuta outra? Sim. Embora ela estivesse com razão, mas eu não queria ouvir aquilo. Ponto. Fiquei mordido. E cheguei lá, aí eu mandei um torpedozinho pra ela. Disse, vou mandar aqui uma bomba pra ver, só pra, né? Mandei a bomba pra ela. Quando eu mandei uma bomba digna também, não foi nada de... Né? Assim, a nossa relação é blindada, graças a Deus. A gente não tem, até agora, nada que estremecesse. Essas coisinhas que acontecem no dia a dia. Quem trabalha junto tem que ter. Não existe nenhum casamento. A gente não tá aqui enfeitando pra dizer que tem casamento. É tudo mar de rosa. Todos os dois só diz tudo que o outro quer ouvir e fica se beijando o tempo todo. Não existe, né? Enfim, mandei a bombinha pra ela. Ela, na mesma hora, mandou de volta muito carinho. Não, amor, nem se preocupe, isso vai ser assim, assim, assim. Aí eu olhei assim, caramba. Porque eu não recebi como um torpedo. Você tem uma ideia? Olha, eu dei como alfinetada. eu não recebi como alfinetada. Olha, você vê aí o coração, né? Aí a forma como ela falou, eu também retribuí. Aí quando eu voltei já tava uma manteiga, né? A comunicação não é o que você fala, que a pessoa escuta. Exato. Mais Eu não recebi interessante, como torpedo. mais interessante numa intensidade menor, óbvio, mas assim, o perdão. Sim. Porque assim, é como você disse, se a gente não tiver essa capacidade, no mínimo você vai acumular lixo. Porque às vezes é uma bobagem. O outro tá de cabeça quente naquela hora, discorda. Às vezes a gente vai dizer algo que não é aquele momento propício, o outro não aceita. Então assim, e se a gente não tiver cuidado, de fato, a coisa vai acumulando, não é? E assim, no início do nosso casamento, tipo vocês assim, logo, a gente obviamente se ajustando, eu li alguns livros, não foi nada, nós lemos, né? Casais que se amam enriquecem juntos, aquele outro, As 5 Linguagens do Amor. Meu livro favorito. Bom, né? As 5 linguagens Meu do livro amor, né? favorito. As 5 Linguagens do Amor. A gente leu uns 5 livros assim, bem interessante, que fortaleceu bastante. Por quê? E um deles, e no resumo de tudo, é essa coisa do perdão. Sim, exatamente. Eu sempre falo, né? O Dani, ele perdoa com mais facilidade. Sim, Isso não quer dizer que eu não perdoe também. Mas, basicamente, o relacionamento tá voltado pro perdão. As pessoas precisam entender isso. Até porque o perdão, ele vai servir pra você aprender com aquele erro e esquecer o que passou. Senão, toda hora você vai lembrar, ó, você me disse tal coisa, tal dia, tal horário, com a roupa tal...
né? E a gente vai fazer desse jeito. O perdão, pra mim, veio como uma construção. Eu não tinha esse hábito na minha vida. Eu aprendi isso com o Daniel. Foi ele que me ensinou. Que Porque massa. desde cedo, os pais, avós dele, sempre incentivaram a eles a pedir perdão. Então, isso era uma palavra muito fácil pra ele. Eu pedia desculpas, que é muito diferente do perdão. Que massa. Qual a Desculpa diferença, você Gi? passa para quem, você pede pra quem você esbarra na rua, entende? É, O perdão você tem que dar pra quem você ama e pra quem você não ama também. Isso também faz parte da sua libertação. Então, se você não perdoa as pessoas que estão em volta, é você que fica perturbado. é verdade. Que massa. O mal está para você. Quando você Exato. desculpa, você tá pedindo para que o outro tire a sua culpa. Tá, e quando você Perfeito. perdoa, não. Quando você se perdoa, liberta. você tá se entregando, cara. É. Quando massa. você perdoa, você tá se entregando, cara. Que massa. Negócios. Fala um pouquinho de Eu ia negócios, né? É. Arrocha, Natinha. Hoje eu ia perguntar, né? Você tem sua clínica, o seu trabalho, a sua atuação é específica nessa área da criolipólise. E o que fez você escolher essa área para atuar como prioridade, assim, né, na sua clínica? Quando eu conto sobre a nossa clínica para as pessoas e começo o enredo todo, geralmente as pessoas ficam assustadas, porque eu falo que quem iniciou o meu desejo pela estética lá atrás foi o meu pai, né? Então meu pai falava para mim e para minha irmã: eu quero que vocês tenham um salão de beleza, eu quero que vocês trabalhem com cabelo. E aí a pergunta, né? Nossa, seu pai mexe com cabelo? Não, meu pai é mecânico, né? Mas ele queria ter filhas que trabalhassem em salão, né? E minha irmã partiu para outra área, eu comecei trabalhando em salão, fazendo maquiagem, unha, auxiliar de cabelo e afins. E depois fiz um curso básico ali de maquiagem, comecei a atender com isso e comecei a evoluir. Na época que eu fiz 17 anos, meu pai falou: filha, você tem que fazer uma faculdade, né? Precisa ter uma formação, o pai não teve, a mãe não teve, mas você vai ter, né? E ele descobriu que tinha faculdade de estética e cosmética lá na nossa região e ele falou: filha, entra nessa. E, né, eu venho de uma família mais humilde, então eu não tinha acesso a procedimentos estéticos. Na verdade, nunca tinha feito uma limpeza de pele. Pra mim, talvez, esteticista, nem me lembro, mas naquela época era passar creme, algo assim, né? Isso. E aí, quando eu entrei na faculdade de estética, eu me apaixonei pela área, né? Cuidar das pessoas já fazia parte de mim, eu queria aquilo, né? Então, cuidar das pessoas de uma forma diferente, cuidar da autoestima dessas pessoas, mexia muito mais com a essência delas do que realmente com a beleza externa, né? E eu fui me apaixonando por isso, como o Dani relatou, meu pai acabou montando ali pra mim, na casa dele, uma salinha que era entre a lavanderia de casa e um quarto. Eu comecei a atender ali, fazendo massagem. E aí essas pacientes, elas começaram a vir, né? E daqui a pouco eu tava com a minha agenda lotada. Que massa. E aí eu comecei a perceber que a massagem, né, que eu fazia, ela era mais um momento terapêutico para elas. Era uma hora ali comigo que elas literalmente faziam uma terapia. Então elas falavam da vida. Mas em questão de resultados estéticos, eu não conseguia trabalhar tanto nelas, né? Então a massagem proporcionava uma oxigenação celular, a pele ficava mais bonita, mais hidratada. Mas em questão de reduções efetivas, não, né? E foi daí que eu descobri a criolipólise. Ela tinha acabado de chegar no mercado e era um equipamento novo. Ninguém falava muito de criolipólise. Então eu juntei lá meu dinheirinho e fui fazendo uma outra clínica para descobrir realmente o que fazia esse equipamento. E a criolipólise, essa máquina, ela congela as nossas células de gordura através de temperaturas muito baixas, fazendo com que o tecido gorduroso ele seja excretado pelo nosso organismo. Então, além de redução, a gente causa retração, então melhora do tecido ali daquele paciente e uma harmonização corporal, que é a que a gente trabalha hoje na clínica, né? Só que o Dani, como ele comentou, ele é meio modesto, né? Então, ele não fala muito a importância dele com relação ao meu crescimento. Aqui na minha garganta. Exato. Sabe perguntar. E na época o Dani tinha terminado a faculdade de publicidade também, ele falava: amor, você tem que gravar. Você tem que aparecer nas redes, as pessoas precisam conhecer seu trabalho. Eu sempre falava pra Gi assim, né? Pessoas vendem mais do que coisas. Giovana, pessoas vendem mais do que coisas. Grande verdade. Você me inspira, você me chama atenção. Então eu falava assim pra ela: eu tenho condição de mostrar pras pessoas como eu te vejo. Deus me deu essa expertise de conseguir mostrar pro mundo como eu vejo o mundo. Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma publicação pra ela, e eu gosto muito assim, eu fico muito emocionado de ver que as pessoas comentam às vezes os stories dela, falam assim: ah, eu amo ver isso, quando vocês vão viajar... Cadê o Dani? Porque eu tô mostrando um pouco do que eu vejo no mundo. Então, eu tô com o celular na mão, eu só tô filmando minha esposa. E pro pessoal que acompanha no Instagram, tá vendo a viagem, tá vendo tudo, e eu só tô filmando minha esposa. Então... eu tô mostrando o mundo com os meus olhos. Eu falava pra Gi, pessoas vendem mais do que coisas e eu tenho condição de mostrar
pro mundo o que eu tô vendo. Então eu quero mostrar pro mundo quem é você e o que tem por trás de tudo isso. E eu acho que foi o grande start da gente começar a trabalhar. Mas isso é a minha história. E eu tô aqui pra contar a história da minha esposa. Eu tô aqui pra amar ela. Então, né, eu não vou ficar falando de mim, eu vou falar dela. Boa, né? boa. Mas assim, a importância do casal, né? Sim. Vocês têm um equilíbrio muito legal. Isso que você falou aí, eu ia fazer uma pergunta até assim, eu gosto de fazer uma pergunta meio abusada, mas você já quase praticamente respondeu. Não, o que é que você entende de estética? Pelo amor de Deus! Vou explicar pra você. Tudo. Eu vou explicar Parece pra brincadeira, você. mas tudo. Interessante. Mas é óbvio que eu perguntei imaginando, porque esse cara é muito aplicado, ele é muito delicado, ele quando é cirúrgico, quando ele vai pra cima. Ele sabe. É, mais interessante, ele sabe, mas ele é inteligente, porque a manchete do trabalho é a Giovana. Mas aí se complementam. E a pergunta é, o que eu entendo de estética? A estética tá em tudo. Existe estética nos relacionamentos. Existe estética artística. Existe estética linguística. O corpo fala, a arte fala, a mente fala. E o que é estética? O que entra no conceito do que é estético? Aquilo que é belo. Então a gente vai entrar no conceito filosófico. Foi toda essa construção que eu trouxe para Gi. E se tem uma coisa que eu gosto de filosofia. Boa. Então nada entra por acaso na página da Giovana Push Body Boutique. Tudo é postado com um conceito filosófico. Tudo é postado com uma estética diferente. Tudo é postado com um posicionamento diferente. Então o que eu entendo da estética, eu entendo que ela precisa ser apresentada de uma forma bela. E o que é belo? É aquilo que tem simetria. É aquilo que tem... Mesmo eu e a Giovana, nós não acreditamos em equilíbrio, tá? Nós não acreditamos em equilíbrio. Nós acreditamos em acordos. Uma hora você vai ter que estar aqui, outra hora você vai ter que estar ali. A gente não acredita muito em equilíbrio. Mas a estética, ela parte do pressuposto do equilíbrio e ela entra numa questão de uma filosofia que vai fazer com que você possa sempre melhorar. Como se fosse um processinho de Kaizen. Eu vou melhorar. Sim. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. A estética é isso. Trazendo simetria. Aparando. Sempre com qualidade. Essa é a perspectiva da estética que eu tenho. E ela está 100% dentro do conceito filosófico. Eu acredito assim, né? Que cada caso é um caso, né? Cada paciente é único, né, Gi? Exato. E você tem que tomar, fazer aquele procedimento, né, estético, mas assim, tem as suas particularidades, né? Sim, ao mesmo tempo que a internet hoje ela nos ajuda muito, ela também nos atrapalha. Porque hoje em dia, quando você abre o seu Instagram, você acaba se deparando com uma vida perfeita, um corpo perfeito. E isso, na verdade, não existe, né? Esse padrão de beleza, ele não existe. As pessoas começaram a empregar isso anualmente e a estética começou a se basear um pouco em cima desses padrões. E é o que eu tento passar para os nossos pacientes, né? Não existe a barriga perfeita, não existe a perna perfeita. Eu não posso ter a minha barriga perfeita, gente. Meu sonho é ter minha barriga. Hoje, pelo amor de Deus. Perfeita. O perfeito tem que ser pra você, né? Você tem que se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê. Às vezes o paciente, ele nos procura, olha, o meu corpo é parecido com esse aqui, você vai me deixar igual esse resultado? Eu falo, não, eu não vou te deixar igual, mas eu vou te transformar na sua melhor versão se você me ajudar, né? Se a gente estiver junto, a gente vai entrar numa harmonia, na mesma egrégora, e a gente vai conseguir entregar seu resultado. Então não existe esse padrão que as pessoas tentam vender, e é isso uma coisa que a gente prioriza muito na clínica. Cada paciente é único e ele vai ser trabalhado de uma forma única também. É isso que o faz diferente. E o diferente é bom. Hoje, a criolipólise trabalha barriga, trabalha braço, trabalha costa, trabalha o quê? Coxa. Todas as áreas que nós temos gordura e ou flacidez, nós podemos trabalhar com equipamento de criolipólise. Então, desde a face até a região íntima do paciente, a gente face consegue também? trabalhar. Sim. A gente faz o rosto de uma forma não invasiva Fazem também. muito na clínica. A gente tem muito full face, né? Full face. Então, tem pacientes que têm muito medo de procedimentos injetáveis hoje, Sim, de bioestimuladores e afins. Então, a gente consegue estimular esse colágeno, diminuir essa gordurinha da maçã
massa do rosto do paciente, trabalhando com a criolipólise. Inclusive, a máquina de criolipólise, ela foi desenvolvida a partir de estudos de um dentista, que ele percebeu que crianças que chupavam muito picolé, elas tinham diminuição da bolinha de bichada, essa nossa gordura na massa do rosto. Sabia disso? Caramba, não. Ele falou, olha, se essas crianças estão chupando picolé e estão tendo redução de gordura, vamos desenvolver uma máquina que faça isso. Que massa. Que foi E daí. você foi profundo aí, quer dizer que todas as áreas, inclusive as íntimas. Todas. Homem Porque também? a gente tem, né, gordura ou flacidez nessa Homem área. também? Homem também. E a gente tem uma gama de pacientes homens gigantescas, né? Então a gente Caramba. fala, a paciente do sexo feminino faz o procedimento com a gente, logo em seguida ela traz o marido traz uma gama de amigos que às vezes a esposa não traz. Porque a Caramba. mulher geralmente tem aquela Sim. coisa, né? Ah, emagreci com alimentação e treino, mas não conta os segredinhos, né? Tá. O homem não, ele sai 90% espalhando. das mulheres. O homem é fofoqueiro, né? O Opa. homem sai espalhando. Ela revelou o nosso Ela lado, é né? o homem bom é Gostei, fofoqueiro. gostei. Você falou da flacidez. Aquela flacidez que a gente fica depois que tem menina, né? Que fica com aquele... Aquilo ali também resolve. Sim, tudo. Então, a estética hoje em dia não invasiva, ela vem literalmente pra conscientizar Você tá falando os de uma amiga, né? pacientes. Não, é porque tem uma amiga minha, tá? Que teve 2 filhos, que teve 2 meninos, entendeu, Daniel? Uma amiga minha que Uma tem amiga 2 sua. meninos homens. É. Ah, Ponto. entendi. Um de Entendeu? 35 Um de anos. 31 e Ah, outro de de 15. E um de 15. Aí ela conta que ficou com uma flacidezinha assim Após, né? na barriga após. Sim. entendeu? A Tem gente cura ficou- pra ela? A maioria dos casos que nós fazemos as edições, colocamos, né, de antes e depois no Instagram da @Giovana Push Body Boutique, você vai ver lá. 90% dos casos são de mamães. Que massa. Esse é o nosso público hoje, né? Então a gente começou a transformar essas pacientes por acaso e elas começaram a surgir, né? E é o público que eu mais gosto de trabalhar, porque a mãe, ela se doou durante muito tempo pela gestação, pelo filho, e ela acabou se esquecendo. Isso é natural, isso acontece, né? Acho que é um instinto da mulher de proteger ali, né, a casa. Isso é estética. Olha que coisa Exato, maravilhosa. que massa. Um corpo funcional, um corpo que gerou vida. Tem coisa mais bonita do que Não. isso? Muito lindo. Uma mãe? Não tem. Isso é estética. Falando do rosto, a criolipólise substitui o botox, substitui os preenchimentos? Não. Tá. Quando a gente fala em botox, a gente tá falando em paralisação, né, da musculatura ali da face. Então, para não formar aquelas ruguinhas. Quando a gente fala em preenchimento, a gente traz projeção para aquilo que tá mais fundo. A criolipólise, a crioharmonização facial, ela traz um estímulo de colágeno, então a gente consegue trabalhar a flacidez de pele, às vezes esse pescoço um pouquinho mais flácido, a gordurinha de papada, que às vezes o paciente se incomoda. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente tem visto pacientes que têm deixado, né, procedimentos cirúrgicos e procedimentos mais agressivos para trabalhar de uma forma não invasiva e mais natural, né? Porque é isso, o natural é belo, né? Não é você parecer uma outra Não, pessoa, não. querer ter o corpo de outra É. pessoa. Quanto mais natural você é, mais exclusivo você fica também, né? Que massa. Isso é muito Que massa. importante. Resolve o problema de peito, assim, os peitos podem ficar durinhos. Durinho não, né? Então a gente trabalha muito também a região de mama dos pacientes, né? Então também entra num caso ali. Depende, né, amor? Tem peitoral masculino. Nós temos resultado lá na página Sim. que voltou, assim, revolucionou, né? Peitoral masculino já é um pouco diferente, né? Porque o homem tem uma tendência a criar musculatura aqui nessa região mais fácil, né? Porém, eu atendo muitas pacientes que têm medo de cirurgia plástica. E o procedimento de crioharmonização nas mamas, ele pode devolver a textura daquela pele que ficou um pouco mais, mais flácida e também dar uma textura melhor naquela pele. Boa. Isso, óbvio, não vai substituir uma prótese. Eu sempre explico isso pro paciente. O meu procedimento não substitui uma cirurgia, mas ele devolve a autoestima dessas pacientes também. Isso é mais importante. Muito bom. Em que momento na vida de vocês dois, como empresários, vocês identificaram, caramba, esse momento a empresa nasceu? É porque assim, você começa um negócio, é aquela ideia, o projeto, vai começando, tá, ela vai ganhando forma, mas tem aquele dia D em que você diz assim, cara, esse negócio emplacou. Sim. Assim, vocês lembram desse momento? A gente começou trabalhando junto desde a época que eu estava na casa do meu pai, mas não diretamente, né? O Dani, ele Tá. cuidava muito da parte de marketing, ele me incentivava nessa parte, inclusive. Boa. Depois é importante ele falar sobre isso, porque muitas pessoas desacreditam do poder da internet e do poder que um publicitário faz pro negócio de vocês, né? E nós somos literalmente a junção, né? Do Sim, técnico com e certeza. da É internet. a forma como se vende, né? Exato. Só que foi a partir do momento que a gente decidiu se casar, realmente, que eu falei, amor, eu quero você como sócio. O Daniel falou, não, vamos embora. E eu me lembro exatamente do momento em que a gente estava lá na clínica, na antiga clínica, onde eu estava sozinha antes.
que a gente teve uma conversa, né, amor? Quer falar sobre isso? E Fala foi você. o ápice. Fala você. Boa, pode falar, não, eu pode quero falar. ouvir essa parte aí. No dia D. Sabe por que eu quero que ela fale? Porque eu nunca escutei a Ela reação falando. dela, né? Não, eu nunca vi com os olhos dela. Eu quero aproveitar Por esse favor. podcast pra ver. Bom, quando a gente realmente decidiu montar a sociedade, eu percebi que realmente as pessoas, como eu, parecidas comigo, que acham que conseguem fazer tudo sozinho. Então, eu tenho essa tendência. Ai, pega o copo ali pra mim, não. Eu mesmo levanto e pego, entende? Eu não peço Tá. nada pra ninguém. E eu comecei a perceber que realmente uma empresa, ela não se socializava em base de uma pessoa única, Perfeito, né? Perfeito. E quando eu falei pro Dani, amor, vamos montar uma sociedade juntos, a gente precisa trabalhar junto, né? Eu precisei abrir mão um pouco dessa condição, né? De querer massa. tomar a frente, né? E o Daniel sentou lá na clínica e ele falou assim, ó, se a gente vai fazer desse jeito, eu preciso que você entenda que você sabe fazer CRIO. E eu sei liderar uma equipe, eu entendo sobre negócios, eu entendo sobre finanças, e era uma parte complicada pra mim, porque por mais que eu estivesse lidando com a minha empresa, eu esquecia de pagar o boleto, eu esquecia de pagar o cartão de crédito, se o proprietário da minha sala não me falasse, ó, hoje é dia de pagar o aluguel, eu esquecia. Então eu tava tão preocupada com a parte técnica, Sim, natural. que eu esquecia do que era importante pro crescimento de uma empresa. E aí o Dani sentou lá e falou, ó, então a gente vai fazer essa sociedade? Então a gente vai fazer desse jeito, ó. Corta seu cartão de crédito, não sai mais dinheiro pra comprar roupinha, isso, aquilo, nanã. Caramba, Vamos cara. fazer girar Mesmo esse dia, mesmo valor dia. aqui. Todo dia. Você acredita? Não, ele pegou e me virou do avesso, assim, eu saí deprimida. Eu vou Caramba, cortar ela porque velho. eu Essa vou parte é falar boa, assim. Natinha. Gente, isso é mentoria, viu? Depois o boleto vai chegar na tua Eu não, é assim, ó. mentoria do Daniel Quando a Casaca. gente precisa fazer isso com o homem, o que é que a gente faz? Renatinha, é engraçado. Chamar Giovanna e Daniel, Você né? sabe, eu tava num momento de tensão tão grande, uma responsabilidade tão grande. Eu fiz isso com a Gi, mas eu tinha feito comigo também. A questão é o seguinte: quando você não tem dinheiro, você precisa administrar conflito. Não se dá para administrar. Você administra dinheiro quando você tem dinheiro. E quando você não tem? Você administra conflito. Verdade, cara. E eu observava que existiam muitos conflitos. Muita roupa, muito tudo. E o que é necessário para a construção de patrimônio, de riqueza, né? Eu já estava olhando para a Giovana como a minha esposa. Se eu fosse entrar naquele negócio, eu precisava trazer ela para a mesma visão que eu. A igreja ela fala assim: mulheres, sede submissa ao seu marido. Ok? Amor, você é submissa a mim? Sim, até porque muitas pessoas não entendem o significado disso, né? E Interessante, submissão tá totalmente envolto de estar na mesma missão. Se você não está na mesma missão que o Que seu benção, marido, que com a benção. pessoa que tá do seu lado, esquece, você não vai prosperar. Então o que eu fiz? Peguei e falei assim: pega seus cartões de crédito. Hoje a gente está trabalhando junto, cortamos junto nossos cartões de crédito. Aí eu falei assim: ó, esse aqui é o planejamento do mês, vai entrar tanto de dinheiro, vai ter tanto de conta, tem tudo isso aqui a vencer, a taxa de cartão de crédito vai comer tanto, nós vamos ter isso aqui de lucro. O que você tem de dívida de cartão de crédito? Tem tanto, a gente vai quitar e vai sobrar X. Eu lembro de coisa que ia sobrar 2.000, 3.000 reais. E foi com esses 3.000 reais que a gente basicamente iniciou no mês subsequente com o dinheiro da empresa, porque eu tinha separado um valor ali para ela. Tem muita gente que já começa quebrado porque mistura, né, os dinheiros. Mistura o dinheiro da empresa com a pessoa física. Esse é um ponto muito importante que eu errava muito, né? Então as pessoas elas esquecem que você Fica saqueando a empresa todo mês ele saqueia a própria empresa, né? que a Giovana Daniel CPF é uma pessoa e a Giovana Push Body Boutique CNPJ é outro, né? Perfeito. E isso era um erro grande, porque eu vi o dinheiro entrando e falava, opa, vou comprar alguma coisa. Outro erro grande que a gente construiu como casal e que o Daniel conseguiu melhorar em mim é a questão do dinheiro. Ó, você não mexe no meu dinheiro porque fui eu que trabalhei, então você não pode palpitar na roupa que eu tô comprando. E a partir do momento Caramba. que você tá casado, não tem isso. Então eu fico surpresa às vezes quando as pacientes chegam lá e falam, ó, eu vou ficar com algum roxinho porque meu marido não pode saber que eu tô fazendo isso. Eu falo, gente, como que seu marido não vai saber? Você mora com quem? Com o seu amigo ou com o seu marido.
Não, a pessoa fazer um negócio que o marido ou a mulher não consiga ver. É traição. Exato. É traição. É uma traição. Exatamente. Eu também acho. Hoje, é claro, nós temos uma empresa, né? Nós temos a nossa conta física. Eu não tenho que ficar perguntando pro Daniel o que eu vou comprar, por exemplo, ou quando eu vou comprar. Mas eu compro alguma coisa sem te pedir? Que massa. E vice-versa. Isso E vice-versa, Eu né, acho que isso amor? tem que ser muito Vice-versa. claro. É tá? bom que diga. É bom Senão que fica uma visão machista e é totalmente, absolutamente, totalmente o contrário. Eu fiz tudo isso e ela percebeu que era bom. Que Ela massa. Senão a percebeu gente que não estava tava sendo aqui bom. hoje. E foi o passo grande para nós começamos pequenos, obviamente. Em pouquíssimo tempo a empresa ela teve uma evolução. Nós quadriplicamos de tamanho, né? Tudo bem, eu observei um momento no mercado muito interessante. A Giovana já estava preparada curricularmente, eu também. Eu observei um momento no mercado muito interessante onde eu falei assim, olha, a gente consegue crescer aqui. E fizemos tudo junto. Nós montamos a clínica Giovana Push Body Boutique, montamos o nosso apartamento no qual moramos hoje, casamos, viajamos, pagamos o casamento, pagamos o apartamento e pagamos a clínica no mesmo ano. Caramba, velho. Tudo sem dinheiro, só administrando conflito. Então falou assim, casamento duradouro. Um dos pilares para que você tenha riqueza é inteligência emocional. E foi essa artimanha que a gente conseguiu utilizar. Nós tivemos inteligência emocional para administrar os nossos conflitos. É no nível de eu vou ter que lidar com o pior de mim, você vai ter que lidar com o pior de mim. Eu estou preparado para lidar com o pior de você e a gente vai passar por isso junto e nós vamos vencer isso junto. Sabe por quê, irmão? Tem momento na vida, e você sabe do que eu tô falando, e por isso eu sei por isso que você tá olhando para mim desse jeito, que você precisa fazer o que tem que ser feito. E você precisa tomar medidas que você fala assim, é muita loucura o que eu tô fazendo, é muita loucura. Mas você sabe que dentro do seu coração vai dar certo. Eu só tinha isso dentro de mim e olhava pra uma menina doidinha, falando assim, vai que vai dar certo, vai que eu tô com você. E eu fui. Eu só tinha ela, a coragem de ir e dar o passo. E depois Deus, ele botou o chão. E ele botou o chão mesmo. Benção. Eu tava com dificuldade de comprar uma aliança pra ela. Eu fechei o olho, eu abri, eu tava em lua de mel em Dubai com ela. Cara, eu fiquei curioso dessa viagem. Todo mundo, né? Porque assustou, né? Essa viagem. É assim, a gente percebe visivelmente a evolução de vocês, né? Eu digo a gente Sim. porque eu acompanho, conheci Daniel, a gente trocou figurinhas, né? Conversamos bastante. Foi um momento ímpar naquele evento Sim. lá, né? Choramos, rimos, a gente, enfim. E eu vi a tua evolução. E assim, chegar nesse momento agora, pra gente é uma glória, assim, né? A gente acredita isso a Nessa Deus. profecia, chegar nessa profecia. Rapaz, nessa profecia, a gente acredita isso, louvado seja Deus, né? Honra e glória para Ele, mas é uma alegria para nós. E entre outras coisas que vocês vivenciaram, tem essa viagem aí, porque assim, ó, muita gente sonha de fazer uma viagem, às vezes até para mais perto, né? E tal, assim, pô, Dubai, e, enfim. Essa superação, essa virada de chave, né, baseado nisso que você falou, eu escuto aqui palavras contraditórias com o comum, tipo o perdão, tipo lidar com o conflito, porque não é assim, Parece que a gente quer uma contramaré de uma sociedade, assim, né? de ser submissa, que aí isso pro mundo, né, moderno, tudo, a mulher não pode ser submissa e agora pronto, a mulher tem que ir, né, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. E você ter essa profundidade de interpretação, de sentimento, de vivência, ao ponto de viver algumas coisas bem distintas e boas, tipo a viagem para Dubai. De quem foi a decisão para essa viagem? Assim, em que momento foi assim, opa, agora é a hora, vamos marcar nossa história num lugar tão lindo. A decisão foi mútua, mas estava acontecendo um negócio muito importante ali e eu vou passar o bastão para ela porque eu quero que ela conte essa experiência dela. Essa nossa viagem demarcou uma mudança de vida, vou falar abertamente, uma mudança de vida financeira pra gente. Sim. Por quê? Porque foi a primeira viagem internacional da Gi. Eu já tinha saído, já tinha estudado, já tinha visto algumas outras coisas, já tinha visto o mundão lá fora, mas dela foi a primeira. Cara.
E foi um Começou impacto, bem. né? Logo Porque você viu, ela logo começou pra bem, ela Dubai. começou bem. Minha Essa filha. Eu falo que tudo que ela põe a mão, ela faz bem, ela vai fazer uma viagem. Não, ela vai pra Dubai. Caraca, que Ela não vai verdade. fazer uma viagem, né, Daniela? Ela Não, vai ela fazer vai- a viagem. A viagem. Se Que tem uma massa. coisa que eu e o Dani a gente tem muito em comum é que a gente não aceita migalha, né? E isso não tá relacionado a você ter dinheiro, isso não tá relacionado a ter muitas coisas. Isso tá voltado a você não se conformar com o momento que você está. Que Então as benção. pessoas elas têm vergonha de falar que elas têm ambição. Eu tenho muita ambição. E uma das coisas que eu mais aprendi Cara, no meu que massa. relacionamento foi desbloquear algumas crenças limitantes que eu tinha. Então, se eu vim de uma família mais humilde, quem sou eu para viajar para Dubai, né? Por mais que eu tenha esse desejo, né? E na época que nós fomos nos casar, o Daniel falou: amor, vamos fazer uma festa mais simples, mas você precisa conhecer o mundo. Você fica muito fechada em administrar o seu conflito aqui dentro da clínica e você esquece que o verdadeiro conhecimento, ele tá fora. Quando você Verdade. começar a se comunicar massa, com velho. outras pessoas, você vai adquirir uma postura de linguagem, um conhecimento diferente. E como sempre, né? Ele Sim. tinha razão com relação a isso, porque um dos meus maiores incentivadores para o crescimento profissional é o Dani, mesmo a gente tendo um ano ali de diferença, né? Eu falo que eu sou sempre a parte técnica e o Dani é impressionante a cabeça pensante da nossa Que massa, equipe, que massa. né? E ele falou: não, a gente vai fazer uma viagem internacional, você vai sair do Brasil, né? E pra E um eu- país que eu não tenha ido, que no caso foi Dubai, Sim, né? Sim, sim. Daí, na verdade, o Dani falou assim pra mim no início: amor, vamos pra Itália. Conta a história da La Pietà, que hoje é a nossa frase. O Dani falou assim: amor, não, vamos pra Itália, né? Eu já conheço, eu vou conseguir te ajudar um pouco sobre a cultura. Isso tá todo envolto com a nossa clínica, né? Sobre o La Pietà, que era a nossa obra inspiradora naquele momento da clínica. E eu falei: amor, a gente já conhece, já que é pra gente estourar a boca do balão, eu quero ir pra Dubai. Putz. Eu vou para Dubai, Não, né? interessante, só fazendo um adendo, você tem na linhagem genealógica Italiano. né? Italiano. Talvez isso tenha dado um sentido para o Daniel pensar, mas gostei. Aí você disse Dubai. E até porque eu e o Daniel, a gente não vai onde as outras pessoas estão. Então a gente é assim, ó, todo mundo não vai fazer lua de mel pra Itália? Eu falei pra ele, então vamos fazer alguma coisa diferente, porque ninguém vai pra Dubai. E quando a gente foi fechar a nossa Caramba. viagem, a moça da agência falou assim, mas o que vocês vão fazer em Dubai? Lá não é cidade pra vocês irem. Passar a lua de mel não é romântico. Eu falei, então é lá que a gente vai. Caramba, que ousadia romântica. É lá que meu a amigo. gente vai. Romântico tem um chalé. Não, e o mais legal é que assim, o Daniel, ele não coloca, né, o pé sem colocar o corpo inteiro, basicamente. Ele já foi estudar árabe, ele foi descobrir o que tinha por lá, Aprendi o que a a gente falar ia árabe. fazer. Aprendeu várias palavras Dessas em coisas árabe. você não sabia, né? Não. Eu quero saber do que eu não sabia também. Fazer que nem a Gi. Aprendeu várias palavras em árabe. E lá em Dubai, a gente conseguiu ter a perspectiva de um dos ensinamentos maiores que a gente tem hoje, que é: não dá para ser próspero sem tornar a vida do outro próspero. É uma Isso frase é uma do frase Sheikh Mohammed do Zayed. Mohammed Que Zayed. massa. Ele velho. fala, ele escreveu um livro, né? Se você for entender Dubai, ele fez um mar no meio do deserto. E você começa a ter uma noção do enobrecimento que ele pôde causar para um povo escasso. E ele fala no livro dele, né? Você não consegue se tornar próspero se você não faz a vida do outro próspera. Que massa, velho. E ele trata o povo dele de uma forma diferente. Nós adotamos essa linguagem para os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Estava vendo esses dias uma colega da área da estética que ela fez um podcast e ela estava falando, né, sobre o ambiente de trabalho, você tem que tratar os funcionários de um determinado jeito, com uma determinada cabeça, tem que cobrar resultado, não sei o quê. Isso é uma condição óbvia. Sabe o que as pessoas não fazem? Elas não têm capacidade de amar, perdoar, acolher. Eu não estou romantizando. Tá. Você precisa ter, sim, uma postura de liderança, porque você é líder. Ok? Sim. Ótimo. O resultado, ele vai vir com um bom trabalho feito. Isso é óbvio. E sim, sou eu que estou falando isso. Tenho propriedade para falar. Tenho resultado. Só que eu vi, e a Giovana também viu, alegrias muito grandes de funcionários realizando sonhos através do trabalho. Que benção. Saindo da realidade deles e entrando numa nova realidade através do trabalho. E você ser a ferramenta fomentadora de tudo isso, desculpa,
Isso é uma alegria, isso é um orgulho para mim, para Gi. Que benção. Nós temos a funcionária na clínica, a Yasmin. Hoje é o nosso braço direito, né? Eu tenho orgulho de falar o nome dela aqui no podcast. A Yasmin, a Nicole, a Bia que tá com a gente. Mas a Yasmin, que hoje é a nossa GR. Ela, em um ano e meio, ela se entregou no processo com a gente de tal forma e ela tá construindo a vida dela. Uma mulher, ela é jovem, né? Mas se tornou uma mulher, se tornou braço direito nosso, se formou ali, acirrado, brigando com a vida, fazendo as coisas dela, mas ela fez as coisas acontecerem. E eu e a Giovana, a gente tá ali aplaudindo. Faço questão de pagar bem, faço questão de estar perto, faço questão de encher o saco de brigar, mas eu faço questão de chamar de filha, faço questão de abraçar. De saber da história. De saber da história, Isso é perguntar muito se tá bom. tudo bem. Sim, sempre. Ô, senta aqui, fala pra mim como é que tá. Ah, tá tudo bem. Não tá. Eu falo assim, eu sou especialista em pessoas. Eu consigo bater o olho em você e saber que não tá tudo bem. Conta pra mim. E fala pra mim no que eu posso te ajudar, que eu vou te ajudar. Que massa. Vou te contar um segredo. Faço isso sempre com a Giovana do meu lado. Muito bom. Eu e a Giovana juntos, pra gente saber no que a gente pode ajudar. Gente, se seu funcionário, ele não tá com a cabeça boa, não tá bem, como é que você acha que ele vai dar uma boa prestação de serviço? Não. Não. Não vai. Isso é obrigação minha. Se eu não tô bem, se a Giovana não tá bem, nós temos a obrigatoriedade, porque somos donos, de botar uma máscara e falar assim, ó, o meu funcionário e o meu cliente, o meu paciente, eles não têm obrigação de ver a minha cara né? Tá. De bunda. Não tem obrigação de ver. Ok? Eu vou prestar o melhor serviço. O meu funcionário não. Sabe por quê? Porque o resultado reflete a liderança. Verdade, cara. O resultado reflete a liderança. E eu e a Giovana, nós queremos ser líderes que vão transparecer, vão trazer com muita transparência, felicidade, hombridade, honestidade, prestação de serviço com excelência e qualidade. É isso. Então, partindo desse pressuposto, a gente olha para os nossos funcionários e queremos tratar eles dessa forma, como família. Como família. Muito bom. Então, Dubai fez a diferença, Giovana. Com certeza, até porque foi através dessa frase, né, um pouco do conhecimento da história que a gente teve lá, que foi o que direcionou a gente para onde a gente está hoje. Então, isso que o Dani comentou sobre as nossas funcionárias é real. Então, eu saio de casa para ir hoje para qualquer lugar, uma viagem, eu sempre trago alguma coisa para elas, para que elas se lembrem que se a gente foi para lá foi porque elas estavam junto com a gente em equipe. A gente sempre tenta fazer um café da manhã ali com elas, tratar elas da melhor forma, até porque a forma como elas se sentem confortáveis ali é o que vai fazer com que elas prosperem também na vida do paciente que passa por lá. Então, elas precisam entender que, através ali de uma vida próspera, elas vão transformar a vida do outro próspera também. E é básico. Muito bom. Muito bom. Pensando em futuro, vocês já têm... ó, vocês estão bem jovens, né? Como é que você se vê, hein? Daqui a tipo 3, 4, 5 anos, com essa visão, com o que vocês vão implantando já, vocês têm como enxergar e passar pra gente assim? Vocês têm uma cidade boa aqui do estado de São Paulo, né? A gente já percebeu tudo, mas pensando em mundo, para quem pensa grande, como é que a Giovana se vê em 2030? Eu entrego muito a minha vida a Deus, né? Eu acho que nada do que eu quero vai funcionar se eu não acreditar que Deus pode fazer tudo por mim, né? Então, o Dani sempre fala, amor, pode escrever a sua melhor história. Deus vai vir, passar uma borracha e escrever do jeito dele, né? Então, hoje eu me enxergo formando uma família, né? Hoje eu entrego a minha vida à nossa família, a ter filhos, a tornar a nossa casa um ambiente próspero. E isso, com certeza, vai transformar o meu meio de trabalho também, né? A minha postura é que vai transformar esse meio e vai fazer com que eu leve experiência para essas mulheres também, né? Então, cada fase da minha vida foi voltada para um cuidado diferente com as nossas pacientes, né? Hoje a gente lidera uma grande população de mulheres que são mães, né? Quando eu for mãe, novamente, eu vou poder, né, passar para elas essa experiência, né? Então, nós engravidamos o ano passado, infelizmente nós perdemos, né? Nosso bebê agora no começo do ano, e isso entra muito no que o Dani falou, né? Eu tive que vestir a máscara, porque nenhuma paciente era obrigada a saber do que estava acontecendo Aliás, é a comigo. primeira vez que a gente tá contando isso. Ninguém sabe. Caramba, isso é forte, né? E ninguém precisava saber o que estava acontecendo comigo, né? Mas eu precisava ter uma postura de passar para elas essa segurança, de passar para elas a minha experiência da melhor forma, né? Então, eu me vejo entregando a minha vida basicamente a Deus. Ele que vai decidir como que vai ser o meu caminho, né?
mas sem muita hipocrisia, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ter uma empresa de sucesso, todo mundo quer ser reconhecido, né? Então eu espero isso, obviamente, para o futuro. E uma coisa que a gente espera junto, né, é poder passar um pouco da nossa experiência também para os profissionais que estão vindo, né? Então talvez trabalhar uma parte acadêmica, a gente está moldando isso, o Dani está me ajudando com relação a isso. Que bom, cara. E quem sabe passar um pouco da nossa experiência, né, amor, para as pessoas que precisam. Sim. Eu acredito que, assim, sendo dedutiva a resposta da Gi, nós seguimos os mesmos raciocínios, os mesmos valores e o mesmo rumo. Eu e a Gi, seguimos o mesmo rumo. Então, como que você se vê aí nos próximos 5, 10 anos? Me vejo, obviamente, além de marido, pai, pela segunda vez. Não muda o fato de que eu já sou pai, porque mudou algo em mim desde que a Giovana falou. Sim. A diferença foi que eu provei de uma dor que poucos outros pais provam, né? Que me moldou também. Provei dessa dor e tá tudo bem, né? Entendi. Eu falo que... Deixou uma lição positiva também. Sempre. Deus, ele passa na nossa vida, Jailson. Ele passa. E eu agarrei ele quando ele passou. Sabe, irmão, eu não sou refém da minha história. Não sou, cara. Não sou. A minha história é minha história e ela já foi escrita por Deus e ele já reservou o melhor. Isso é um decreto. Eu tenho absoluta certeza disso. Se eu for olhar tudo que Deus fez na minha vida até agora, eu não consigo vislumbrar senão o melhor de Deus pro futuro. Seria muita ingratidão da minha parte. Da parte da Gi também. Toda noite a gente vai jantar, né? O momento do jantar é um momento de valor pra gente, né? A Gi ama mesa aposta e tal, a gente sempre é um assunto que a gente vai falar esse depois. Esse item aí, nossos telespectadores... A galera acompanha muito no Instagram. O Instagram da Gi é excelente, é bom de ver e tem esse detalhe aí também. Quero aproveitar e convidar todos vocês que estão nos assistindo para entrar no nosso canal lá de Stravo TV, se inscrever para receber sempre as notificações. Toda semana um episódio legal. Esse agora sobre casais, sobre esse exemplo que estamos ouvindo aqui. Muita coisa boa, muitos cortes bons sairão daqui. Enfim, continua com a gente que tem coisa boa aí até o final. Mas vamos lá, Daniel. O Jailson, ele pegou o pitch maravilhoso, um puta clímax. Foi, já pensou? Mas essa descontração é extremamente importante. Falava que eu não sendo vítima da minha história, a Giovana também não sendo vítima da história dela, isso dá a possibilidade da gente destravar. Boa, essa palavra muito me interessa. O Paulo Vieira, ele fala assim, né? Os últimos 2 personagens que fizeram o Coringa. O que aconteceu com eles? Eles se mataram. Foi. Por que eles se mataram? Porque eles entraram tanto no papel, eles entraram tanto no personagem, tanto no papel, que num determinado momento eles não conseguiam mais sair. Não saíam mais do papel do Coringa. Quantas pessoas não entram no papel de vítima e não conseguem sair? É verdade. E do papel de vítima pra depressão, do papel de vítima pra infelicidade eterna, do papel de não amado pra traição. Sim. As pessoas não conseguem mais sair. Então, isso acabou sendo um decreto na minha vida, de que eu não sou vítima da minha história. E os papéis, eles têm diversas vezes de ser trocados. No momento você é filho, no outro você é pai. Os papéis são totalmente diferentes. Verdade. No momento você é empregado, no outro você é empregador. Os papéis são diferentes. No momento você é namorado, no outro você é marido. Os papéis são diferentes. E vão trocando os papéis da vida. Então a gente acredita muito nisso. Você precisa abraçar. E os papéis que eu quero estar na minha mão em 5, 10 anos é o papel de pai, de marido cada vez melhor, com uma estética melhorada. Boa. Papel de empresário, com uma estética melhorada. Papel de ser humano. Você tem como você ser pai, marido e empresário melhores, né? Uma estética melhor. E você não ser um ser humano melhor? Não tem. Então essa conta pra mim fecha. Tá respondida a pergunta? Muito bom. Mais do que respondido. Agora a Gi. Posso falar? Pode, por favor, meu amor. Por favor.
Gi, me fala um pouquinho sobre essa mesa postas, que eu vejo que você gosta, né? Fora a Gi profissional, fora a Gi essa excelente profissional que é, né, nessa área de estética, como é a Gi dentro de casa? Como é a Gi colocando a mesa para jantar com o Daniel? Essa Fala coisa um da pouquinho. mesa posta é muito interessante. Muita gente gosta quando eu posto, né? Mas a mesa posta, esse cuidado ali com a mesa, com a alimentação, ela veio porque eu era uma criança gordinha, fui uma adolescente gordinha, sofri com peso e eu precisei me reinventar com Caramba. relação à alimentação, né? Eu precisei entender que a alimentação, ela não foi feita para eu comer as minhas emoções, né? Ela foi feita para um momento de prazer. E por que não oferecer isso, principalmente dentro da minha casa, né? Que é o momento em que eu tô com meu marido, em que a gente conversa. Então, a nossa mesa é literalmente o nosso altar, né? Antes de se sentar à mesa, a gente sempre reza, a gente agradece a Deus pelo nosso dia. A gente gosta muito de fazer uma dinâmica que é, amor, fala 3 coisas boas do dia. Fala 3 coisas boas do dia, você. Porque aí você só foca nessas 3 coisas boas. Você pode ter tido várias ruins, né? Mas no momento de bênção. sentar à mesa, em que a gente faz essa dinâmica, a gente esquece todos os outros problemas, né? Então a mesa posta você coloca, mesmo estando só os dois. Sempre, Sempre. sempre. Todas as refeições. Que Todas. massa. Pra combinar, se às vezes a gente tá correndo, assim, né? Como é a nossa rotina diária, de manhã às vezes a gente come ali na ilha, aí eu coloco ali um jogo americano, coloco a xícara, faço o pão de queijo que o Dani gosta, Massa, né? tomo Não rapidinho. é só você não, que massa. Isso é belo. É belo. Exato. É belo. Eu Eu curto falo- isso também, Gi. Exato. Se eu tomar café sozinha, eu Eu- gosto é. do jogo americano, É. do pratinho, combinando com o talher, com o copo, a Tudo. tacinha. Você quer ver, Muito- você quer ver uma muito curiosidade? organizado. Tudo. Na nossa casa não tem copo. Só tem taça. Ah, vai tomar uma água na taça. Quer saber por quê? Eu e a gente tem um código de linguagem. Dentro da nossa casa, tudo é um brinde. E você só Tá. brinda Com a né, taça. com a Que taça. massa, velho. Que massa. Então, Essa- você vai tomar uma água dentro da nossa casa, para que fique no subconsciente das pessoas. Nossa, você serviu uma água para mim numa taça. Sim, um brinde. Então, saúde. Tá Que aqui. massa, velho. A taça. que Eu massa. quero, a gente quer esse subconsciente das pessoas. A Gia é impecável em fazer isso, né? Muda tudo. Você comer numa mesa posta é belo, é digno. Cara, que massa. Isso muda É, tudo. eu tenho nós temos essa experiência também. Às vezes na correria tem um lapso aqui, outro ali, mas você dando ênfase como vocês estão dando, a gente chega, recorda, fomenta isso, né? E assim, para quem está nos assistindo e que de repente está distante disso, né? E pode até achar que é apenas uma mera modinha, ou então assim, mas tem um outro significado, né? Jamais. Quando eu casei logo com ele não tinha esse costume da mesa Verdade. posta, Dani né? também não. E ele achava estranho, ele fazia, menina, não precisa isso É, não. eu Mas achava- eu ele adora. nunca, Pronto. eu nunca ouvi Minha visão isso dele. limitada. Eu nu- por ele, Daniel pegava a panela e botava na mesa. Nunca. Nunca, jamais. Panela na geladeira, quero morrer. Não, ela é super organizada. Na verdade, e aí tem razão. Eu me curvei, eu cedi. Foi, e ele e cedeu. sou extremamente feliz por isso. O nível de organização da Natinha, Até pra ele é... botar o jogo americano. Se tem a letrinha aqui, tem que ficar assim. Não, Se ela ele é vai botar toda- na mesa, aí ele bota assim. Não, Se eu botava, ver- meu amor. Não, hoje ainda. Aquele redondinho. Eu tenho um redondo hoje que tem a letrinha. Aí ele vai e joga assim Isso é na você mesa. que ela me Aí eu entregava? pego Sim, isso é e você. tem que ajeitar. Tem que estar certo. O Dani não faz essa função, É. porque eu falo pra ele, ó, esse ambiente aqui de cozinha é meu, né? Que massa. Senta a hora que a gente chegar do trabalho, assiste uma TV, coloca uma série, algo que você gosta, me deixa aqui no meu ambiente, que é o meu momento. Eu gosto de cuidar dessa ambiência, É onde a né? energia dela reina. E ela tá Exato. certa mesmo. Que massa, E as que pessoas massa. hoje em dia, elas têm o costume de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É. E a gente paga caro, às vezes, pra jantar num restaurante, não desvalorizando os restaurantes, pelo amor de Deus. Sim. A gente paga caro pra jantar num restaurante, pra usar uma taça no restaurante, porque não tem isso dentro da sua casa. A gente tava, antes de vir pra cá, a gente tava comendo aqui no... Qual é o nome do restaurante? Savá. No Savá do Eric Jacan. A hora que chegou meu prato, eu olhei o prato, senti o cheiro, olhei pra ele e falei assim, seu arroz com feijão é melhor. É. Ah, que massa. E eu tô falando sério, gente, vocês não sabem o quanto a Giovana cozinha, meu Deus do céu. Cara, no meu O arroz mapa e tá um feijão pontinho lá, e o Jundiaí. ovo da Giovana é melhor do que a comida do Jacan. Mas Deixa sobre ele ouvir isso, Boa, é. boa. Eu vou fazer esse corte e mandar pro Jacan, não tem É. problema Boa. não. É. Mas, gente, quem isso começa, é muito lindo, quem sabia? começa a cozinhar em casa, né, tem esse pensamento. Né? Eu tenho meus 2 filhos homens, eles gostam muito de cozinhar. Eu faço a coisa corriqueira do dia a dia, mas aqueles pratos diferenciados, Matheus
é PhD. Sábado à noite, a gente jantou Não. lá em casa camarão e uma massa fresca ao molho de Alfredo que Matheus fez. Não, você tá falando, E ele quer ele é Foda. todo diferenciado. Inclusive, deixa eu parabenizar vocês dois, assim, né? Sim. A gente chegando pra cá, que menino doce, né? Que É muito gostoso. educado. É. Chama aí, Daniel. Chama- Chama a mãe. Ele é. Ah, isso tem que ser valorizado. Tô Os brincando. pais têm que É, ser os valorizados, pais. cara. É verdade. Quando tem filhos bons. Não, o Isso Matheus é Isso diferenciado. é assustador, cara. Parabéns. Concentrado Deus abençoe é um vocês. cara que não dá dor de cabeça, muito, enfim, isso é fato. E essa diferenciação aí de cozinhar. Eu, de fato, eu venho de um berço muito bruto, né? Tem sua forma de amar e tal, eu não tenho o que reclamar, minha infância foi muito boa, mas diferente. Já a Natinha é uma pessoa muito mais polida, muito mais delicada, e a gente aprendeu muito isso. Desde o início, mesa posta, tudo jogo americano, organizado, tudo limpo. É uma coisa que a gente até tem ouvido muito isso. Bagunça atrai pobreza, né? E Desorganização, Desorganização, estresse. Organização, higiene e limpeza. Limpeza. Pronto. Nada Chama quebrado, forrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu trabalho com isso. Vocês É isso. dois. Alô, Não Paulo dorme Vieira. com a minha. Alô, Paulo Daniel, Vieira. a dormir com algum prato sujo na Nunca. Giovo, isso não Não. existe. Não, Não. sair de A casa minha e deixar a avó cama falava, desforrada. eu morria de medo. Nunca. Minha avó falava que se deixasse prato sujo com comida na pia, as almas via comendo em sua casa. Putz, meu Deus do mesmo, céu. rapaz. Vovó. Aprendi a lavar a louça. Já Elson, como ele estava falando, né? Ele vem de uma família assim, que ele era muito machista. Ele vem trabalhando isso nele, né? Já Elson, já assisti. E é interessante, Meu Deus. Daniel. Homem Quando Matheus maravilhoso. ia pra cozinha, Já pensou? ele não queria que Matheus fosse à cozinha. Não queria. Matheus todo animado pra fazer um prato pra gente. Não. Ele faz arroz birubiru. É. Ele faz... A gente tá com uma receita aí de uma fraldinha que a gente viu com não sei o que, não sei Não, o que. ele não sei pega o quê. essas receitas. Que ele quer fazer esse maravilhosas. final de semana, tá? Enfim, então ele sabe fazer e ele gosta de fazer. E ele gosta de fazer pra gente. Aí ele gosta que eu fique na cozinha com ele, né? Que é ele sujando e eu limpando, né? Boa. Tem esse lado também. Mas é interessante que Jaelson não queria. E eu fazia, não, Jaelson, Deixa o menino. fazer. A gente tá fazendo É isso bem a mesmo. ele. Por que não? Aí até que ele entendeu, e agora já Matheus até bota ele, às vezes, para Você se rendeu a cozinhar agora. Rendeu, me Não rendeu. a cozinhar, mas Mas eu dou um assessorar. apoio, dou um entendeu? assessorar. Aí Muito espreme bom. o alho, aí Não, faz porque alguma Matheus, coisa. Lucas e Martinho, todos três, né, homens e cozinham. Eu realmente, como falou, eu penso isso que você falou, cara, a vida é muito lindo quando você vai evoluindo. Hoje eu tenho 52 anos e quando eu olho para os meus 20, 30, 40, 50, os saltos que a gente vem dando, isso para mim aqui, isso é divino. Vocês aqui estão trazendo pra gente aqui inspirações, entendeu? Casal muito jovens e que está trazendo não somente para nós dois, Renata, mas para os ouvintes, inspiração. E isso vai ser sempre. Sempre que eu convido alguém para gravar com a gente tem aquilo que tem o que aprender. E principalmente esses pontos de diferenciação. E quando a gente fala nessa intimidade do lar, da casa, do casal... E aí a gente não foi à toa que a gente colocou esse tema, né? Casais que se amam voam juntos. Esse voar não é um voar apenas de ficar rico, de ganhar muito dinheiro. Isso é um voo. Essa maturidade que você está tendo, eu conheci o Daniel com uma outra mentalidade. Totalmente né? diferente. E você agora está com outra mentalidade. E detalhe, uma mentalidade tanto de evolução como propensa a evoluir muito mais. Isso Sim, é que é aberto, bom. né, irmão? Aberto, velho. né? Então, assim, essa viagem que vocês fizeram, esse empreendimento que vocês cuidam, esse crescimento, essa coisa do perdão, esse lado aí de você administrar seus conflitos, de conviver com eles, cara, isso é divino. E é o que muita gente precisa. Os casais hoje, eles estão muito distantes, boa parte deles, né? Óbvio, não só são nós que estamos aqui, mas muitos deles que estão distantes. Eu queria ainda tocar num assunto, voltando aí para o trabalho de vocês, a questão da estética. Tanto a Giovana como o próprio Daniel. Existe uma abertura para o crescimento desse segmento e dessa mentalidade, porque ainda, se você pegar na nossa pirâmide, né, onde tem uma base com uma população enorme de pessoas que estão à margem, e que não é nem só à margem no sentido financeiro, no sentido de mentalidade. Porque você cuidar da sua estética, essa parte que você até atrela a filosofia da estética e tal, é algo nobre, é algo diferenciado. Muito pouca gente, né? Não é tanta gente que pensa assim. Existe um erudismo. Não é isso? Então, como é que vocês que investem em energia, tempo, enxergam isso, essa evolução?
Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o trabalho que você oferece, né? A criolipólise. É uma cultura que cresce, tem espaço. Como é que as pessoas se veem ainda se cuidando? Porque para muitos é meio que um investimento, é um gasto, não é necessário, é vaidade. Tem gente, não, mas não precisa disso tudo, é vaidade e tal. Enfim, não consegue enxergar pelo lado bom e o lado certo do que o negócio é. Como fazer com que isso cresça? Como vocês enxergam esse mercado no ponto de vista da mentalidade das pessoas? Olha, eu vou falar uma frase e isso vai resumir o posicionamento que eu tenho juntamente com a G. É assim: quando você conhece com profundidade, você explica com simplicidade. Vou repetir. Quando você conhece com profundidade, você explica com simplicidade. Nós emergirmos no nosso mercado fez com que nós tivéssemos uma percepção em águas mais profundas, vivenciássemos as dores de centenas de milhares de pacientes, entendêssemos o dia a dia, as dores externas e internas, e pudéssemos ressignificar isso para trazer para as pessoas que estão à margem a simplicidade daquilo que existe na profundidade do nosso meio. Eu acho que eu fui muito claro em explicar como que nós queremos fazer isso, conhecendo cada vez mais com profundidade, para saber explicar com simplicidade. Que massa. Na prática, assim como o Daniel tão bem colocou hoje, como é que você enxerga a recepção desse trabalho? Você que acompanhou a evolução da sua cidade, né? Já que você nasceu ali, a aceitação, como as pessoas veem isso de forma consistente e no crescimento? Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão muito mais conscientes com relação ao procedimento estético. Então, conforme o tempo vem passando, a gente tem percebido que as pessoas hoje elas buscam um tratamento cirúrgico, por exemplo, com muito mais cautela, porque hoje elas sabem do risco. Então, elas estão muito mais informadas com relação a isso. Assim como o procedimento estético. Então, na nossa clínica, a gente passa um posicionamento em rede social, principalmente, falando a respeito da associação do procedimento estético junto às obrigações do paciente. Então, nunca se viu uma geração, hoje em dia, que tem acesso a tantas coisas para salvar literalmente a nossa saúde, tanto mental quanto física. Então, hoje em dia, você encontra academia em todo lugar, nunca se viu uma rede de suplementação tão grande, médicos tão bem qualificados para cuidar da nossa saúde. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente vê uma geração que tem acesso a tudo isso, a gente também vê uma geração que está muito aberta a passar as suas responsabilidades, transmitir as suas responsabilidades para outras coisas. Então, a gente recebe muitas pacientes na clínica que falam, eu não faço atividade física porque meu marido não vai comigo. Ou eu não cuido tanto do meu corpo porque meu marido não me elogia. Ou porque todas as minhas amigas à minha volta me chamam para tomar café toda tarde, a gente come bolo. Aí entra um ponto dessa transmissão, obviamente, de responsabilidade com aquilo que tem que ser feito diariamente. Então, o nosso posicionamento hoje na rede social é, se você quer, obviamente, mudar o seu corpo, você precisa entender que você precisa ter responsabilidades, porque você é adulto e adulto faz o que tem que ser feito, certo? Diferente de criança. Exatamente. Então, logo na consulta estética, eu já tento abraçar esse paciente. Então, o Dani me ensinou muito que o primeiro passo é fazer o rapport. Então, eu preciso entender qual que é a dor daquele paciente, o que ele tá sentindo. Porque se ele procurou um tratamento estético, ele sempre vai estar com algum problema por trás. Nunca vai ser só tirar uma gordurinha. Você conectando com ele, né? Ah, tá. Exato. Nunca é só bonitinho. tirar uma gordurinha. Sempre tem um propósito por trás. E se eu entendo esse propósito, eu consigo ajudar o paciente. Então, hoje de 10 pacientes que passam na nossa clínica para fazer uma consulta, 9 saem de lá fechados. Justamente porque a gente aprendeu que o rapport inicialmente, né, essa conexão com o paciente faz toda a diferença. Se eu falo a mesma língua do meu paciente, eu vou entregar resultado, isso é fato. E é isso que ele vem buscando, né, a cada dia. Então, essa aceitação, ela tá cada dia maior. Eu vejo cada dia mais profissionais buscando tratamentos menos invasivos, menos agressivos, mais conciliado com o paciente, em que a gente faz um tratamento ali de anos e anos pra gente encontrar o ponto de equilíbrio realmente desse paciente, né? Voltando para aquela questão, não existe o corpo perfeito, não existe um padrão, existe o que é perfeito para você e tá tudo bem. É isso que a gente tem que pensar. Muito bom, muito bom. Há quem pense que esse tratamento que é um investimento muito alto. É algo assim
obviamente sem detalhes e sem precisar, né, das cifras, mas é inacessível, como muitas pessoas pensam? De maneira nenhuma, nenhuma. Eu falo pro paciente, você gasta dinheiro com tantas outras coisas e o bem mais precioso, que é a sua saúde e o seu bem-estar, você não vai investir, porque é novamente aquilo. Quando você se sente bem, você emana essa energia. Pior Então, que os é pacientes, elas saem de lá de cropped, elas saem usando blusinha curta, biquininho. Esses dias a gente recebeu um feedback de uma paciente que ela tem uma cirurgia na barriga, assim, que ela fez uma cesárea invertida, né? Ela colocou o corte pra cima. E ela não usava biquíni por conta disso. E ela falou, eu não gosto dessa cicatriz, a gordura também projetando pra frente, nunca vou colocar um biquíni na vida. E a gente recebeu uma foto dela na praia usando biquíni, e ela falou, Gi, tô Caraca. muito satisfeita com o meu resultado, tô muito feliz, e a minha barriga tá do jeito que eu queria. Então, isso é o que me dá mais vontade de seguir. Eu falo pro paciente, isso pra você é custo, isso pra você é investimento, você vai estar feliz. Gente feliz não atrapalha ninguém e vive melhor. Manda essa energia. Então não é inacessível de maneira nenhuma. E também a clínica, ela engloba também toda uma experiência por trás, né? Onde que se for se estabelecer por uma questão de valor, isso se paga com tranquilidade. Vale lembrar uma paciente que nós temos com espectro autista e ela foi fazer o procedimento. E ela ficou ali com as placas, realizou o procedimento inteiro, depois mandou uma mensagem pra gente agradecendo, colocando sobre o problema dela. E ela agradeceu porque ela nunca tinha conseguido fazer absolutamente nada. E na nossa clínica ela conseguiu. Isso pra gente foi uma validação de, primeiro, uma construção de valor, né, fora do normal. Perfeito. Porque nós conseguimos atingir um público dificílimo, né? E que carece de cuidado também. E tem que ter acessibilidade para fazer isso. Acessibilidade, você falou que não era só de valor. Sim. Então também tô falando dessa acessibilidade. Sim. Ok? Nós conseguimos. Chegamos lá. Isso é importante. Isso me dá muito orgulho de falar. Muito orgulho. Nós chegamos onde muitas pessoas não conseguem chegar. Muito bom. O que é que vocês até hoje não fizeram ainda e gostariam de fazer? Daniel? A que nível Da vida. da vida? Qualquer nível. Tipo assim, cara, eu não fiz ainda, mas um dia eu faço. A gente tá pensando, amiga. Olha, obviamente, o meu maior sonho é ser pai. Eu acredito que isso esteja próximo, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas eu tenho um sonho material a realizar, 2 sonhos materiais. Um tá próximo. A Ferrari depois você conta. É a Porsche. A Porsche, eita! É a Porsche. Quase acertei. É a Porsche. Tá próximo de realizar, vou realizar. Não quero que as pessoas encarem isso como uma ostentação, porque é ridículo, não é. Tá, É uma condição mesmo de construção de valores, sonho de homem, né? Perfeito. Eu sempre falei pra Gil, eu falei assim, a gente vai casar, eu vou fazer X, Y, Z, aquela construção do sonho. Tá. Deus sempre ele fez melhor, né? Então, existe um sonho material que eu quero construir. Eu tenho o sonho de levar a minha família toda, né, para Israel. E eu falo isso sempre pra Gi. Israel foi um lugar que eu fui viajar que mudou minha vida, me trouxe um senso de Deus Que e de bênção. espiritualidade muito grande. Eu falo que Israel me colocou no meu lugar no mundo. Israel é o meu lugar no mundo, assim. Mudou muito do que eu me tornei. E eu gostaria de levar toda a minha família pra lá. A Giovana, muito provavelmente esse ano eu ainda vou levá-la pra lá. Que benção, que benção. Eu ainda Que vou massa, levá-la pra velho. lá. Mas eu acho que são 2 sonhos assim. E, irmão, se eu falar um negócio pra você, você vai dar risada. Todos os sonhos que eu tive, eu realizei. Todos. Que benção. Todos os sonhos que eu tive, eu realizei. Isso é assustador. Eu creio. Eu falo pra Giovana, ou eu tô sonhando muito pequeno, porque não são sonhos Ou pequenos, Deus gente. tá sendo bom. Ou Deus que me olha com um olhar de caridade. Deus tem a caridade assim comigo. Não, você tem presença de espírito. É muito bom isso. Gi, e você? Eu partilho da mesma ideia que o Dani, né? Como objetivo e sonho principal. Peraí, é outra mãe. Porsche?
Não, duas tô brincando. partes. Essa é Tô mãe, brincando. então a gente ama isso, né? Tanto que as portas na nossa clínica são colocando os nomes dos nossos filhos. Então, eles já foram preparados, já foram pensados e sonhados por nós muito antes deles existirem. Como é o nome das portas da... É Living Heron, então é onde as pacientes almoçam. A gente tem a sala Liz e a sala Vincenzo. Que massa. que Então, assim, massa. aberto, né? Para aquilo que Deus mandar. Mas Aí se depende, mandar- se a clínica crescer, vai vir a sala Salvatore, a sala... Essa se a clínica é crescer, um vai pouquinho aumentar. de tudo. Essa é a clínica. Um sonho material, né? Eu sempre falo pro Dani que eu quero ter uma casa bem grande, porque eu amo Natal. Então, eu quero. Que Eu bênção. coloquei 20 pessoas, 25 pessoas dentro de um apartamento pra fazer um Natal dentro da minha casa logo que a gente se casou. E isso foi uma experiência assim fantástica. Magnífico, magnífico. Que massa. Eu amo, preparei a mesa, coloquei os arranjos, preparei tudo, fiz toda a comida da ceia, tudo bonitinho. Nossa família ficou ali em volta, então isso é uma coisa que a gente valoriza muito, a família. E se eu tiver uma casa bem grande, eu consigo colocar mais gente ainda. Que benção. E isso pra mim é gratificante. E se eu for pensar profissionalmente, aí eu quero ser ouvida por mais pessoas, né? Eu quero que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Isso é um sonho, com certeza. Entrar no digital. Benção, que benção. Meu amor, muitas Mais pérolas, ainda, né? Muitas. Muitas pérolas. Muito. Você vê, né, como são as coisas. A gente imaginava aí tomar um rumo no direcionamento, sei lá, mas foi muito melhor. Foi, Concorda? concordo. Tudo de maneira natural, como você Natural, gosta, né? é do jeito que eu gosto. Vai fluindo, vai fluindo. E eu 2 pensava horas que eu se conheci- passaram. Eu pensava que eu conhecia Daniel, mas eu conhecia, mas não tanto quanto eu conheci hoje com esse episódio que vai ficar para a história, né? Amém. Que os 3 nomes que estão na sua sala vão assistir. Ah, que delícia. E que profecias venham, né? Eu profetizo ainda de que essas bênçãos todas que Deus tem lhe abençoado e tem feito acontecer, as próximas também irão acontecer. Para a honra e glória dele, porque isso é que é interessante. Você não está puxando crédito para si. Né? Está mostrando muito isso. Jamais. Amorzinho, você com a palavra ainda para fazer alguma pergunta, alguma coisa mais? Eu estou aqui animado. Eu nem fiz aqui a metade do que eu tinha. Já está Já acabando está o nosso aqui. tempo. Isso é para a gente Gi, ver. fala só mais um pouquinho, né? Para as mulheres assim que estão nos escutando, que mensagem você queria deixar para as mulheres assim, para aumentar a autoestima delas, para que elas vivam uma vida melhor? O que você teria para dizer para elas? Parece muito banal, né? A gente falar ame-se, né? Cuide-se. Mas essa é a realidade, né? Quando você se doa em se amar em primeiro lugar, quando a gente se doa em se gostar, se amar aquilo que você olha no espelho, você consegue transmitir isso para as outras pessoas, né? Então, se você não gosta daquilo que você vê, muito provavelmente você não vai transmitir isso para outras pessoas, né? E nós mulheres somos sim, né? Incríveis. Nós podemos ser aquilo que a gente quiser ser, desde que a gente tenha na nossa cabeça que nós somos e podemos ser, né? Que bênção. Então, o mais importante é a gente saber isso a todo momento. Então, nós mulheres precisamos estar unidas, nós somos fortes e juntas, obviamente, a gente pode ir muito além. Com certeza, eu amo esse momento das mulheres, as mulheres mandando no mundo cada vez mais e crescendo, assim, com essa opinião formada e fazendo a diferença. Essa aqui é a verdade. Essa Com parte certeza. de que quando a gente se cuida, né? Quando a gente se ama, quando a gente presta atenção um pouco na gente, a gente consegue oferecer muito melhor para Com as certeza. pessoas. Toda vez que eu me arrumo, o Dani fala, amor, como você tá linda, né? E aí eu falo, gente, no outro dia eu tenho que melhorar mais ainda pra ele falar de novo, de novo, de novo. Não que eu precise estar 100% arrumada pra isso, porque ele fala isso o tempo todo, mas eu gosto de ouvir. Eu falo, nossa, me arrumei para você mesmo, não foi só pra mim, né? Que benção, Mas interessante. diz que as mulheres se arrumam para as mulheres. O que é que você acha disso? As De mulheres- certo modo, O que é que você acha? um pouco de futilidade, sabe? É. Porque eu realmente gosto muito de me olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu coloquei uma roupa bonita, né? E hoje, casada, eu gosto muito de me arrumar pro meu marido. Então, eu sempre procuro colocar um pijama bonito, uma lingerie bonita, porque as mulheres esquecem disso, né? Acho que depois que casa, é mais do mesmo sempre, né? Opa. Gosto de colocar uma roupa bonita, o meu marido dá opinião em absolutamente tudo, e eu adoro isso também, gosto de estar sempre maquiada, então o Dani valoriza muito isso em mim, e eu amo valorizar isso como mulher, né? Nós mulheres precisamos sim nos cuidar, isso é belo também, né? Colocar uma roupa, colocar um brinco, um acessório, sair bonita, perfumada, quem não gosta de gente perfumada, gente arrumada, né? Caramba. Isso passa uma energia gostosa. Eu soube que a Gi tem um perfume diferenciado. Fala aí um pouquinho dessa história. Algum Quero saber passava também.
Falou Eu quero aqui no saber. meu ouvido, assim. Muita gente pergunta sobre o perfume, né? E eu falo, não, gente, não é o perfume, é o manual da cheirosa. As pessoas massa. precisam entender isso. Então, tá muito além de só um perfume. Então, eu falo, gente, vai lá, esfolia o corpinho 2 vezes por semana, passa um creme, passa um óleo. Tem um segredinho que é pegar um pouquinho de creme, espirrar o perfume no creme e passar. Fixa, que é uma coisa. Então, onde você passa assim, ó, você vai deixando o rastro. Você ensinou isso a Daniel, né? Porque ele me deu um abraço. Até agora eu tô querendo me cheirar aqui. Olha que não. O Dani é a pessoa que qualquer perfume que passa, projeta que é uma coisa. Na verdade, eu sou uma pessoa muito sinestésica. Você é um amante de perfumes também, né, amor? Sim, eu tenho uma mas coleção de perfume, assim, eu gosto bastante. Mas porque eu sou extremamente sinestésico. Então Nós. eu demarco as coisas que vão acontecer na minha vida com perfumes. Então, eu tenho o perfume da nossa lua de mel, que foi a primeira briga oficial do casal. Eu gastei uma fortuna num perfume na Itália, mas eu fui num perfumista que ele era de lá e ele produzia o cheiro que eu gostasse lá na hora. Tu produziu o cheiro. Ele produziu o cheiro pra mim na hora, paguei uma fortuna pra ele. A Giovana quase me matou. E eu falei assim, cara, e a hora que acabar esse Não, perfume? é uma delícia. É que com o Magnífico dinheiro que perfume. ele pagou no perfume, dava pra mim tomar uns 500 gelatos. Aí eu fiquei muito brava. Falei, que isso? Meu carbonara. Dava quase pra comprar a passagem de volta pra Itália. Que onda, velho. Que perfume. E ele fez esse perfume pra mim. Eu falei, cara, a hora que acabar o perfume, como é que eu vou comprar outro? Ele volte pra Itália. Você só vai encontrar isso aqui. Tem mais de, eu acho que 250, 300 anos a família que produz. Caraca, velho. E ele foi herdando, e isso foi tudo herdado. Herdando. E eu tenho esse perfume guardado. E toda vez que eu tenho um ciclo novo na vida, de alguma coisa que acontece, eu compro um perfume. Então eu tenho uma Que coleção massa, velho. em casa. Que assim, massa, eu gosto que massa. bastante. Esse casal é cultura, né, Nata? Cultura pura, né? O que o Daniel de 30 diria pro Daniel de 20 hoje? Cara. Sem brincadeira, meu irmão. Você me emocionou agora porque eu não tinha pensado numa pergunta dessa. Escute seus pais. Eles de verdade te amam. Não assim, agora vem a pior parte, né? Não tenha medo da solidão. Porque o meu medo da solidão fez com que muitas vezes eu não escutasse os meus pais, né? Então escute seus pais e não tenha medo da solidão. Amigo de verdade são seus pais. E muito provavelmente o Daniel, com 40 por de 30, vai falar assim: entregue tudo nas mãos da sua esposa. Porque eu transferi a bênção dos meus pais para minha esposa. Eu deixei os meus pais, né? Tá. Eu deixei os meus pais e queimei a minha barca. Tá. E fui para uma ilha, para uma terra destinada à minha esposa. Tirei a bênção que era dos meus pais e destinei Que para minha bem. esposa. Então, eu acho que eu diria isso. Caramba, que episódio bom, hein, Nata? Terminamos com chave de ouro. Eu quero ainda, né, Natinha, com a palavra, mas eu quero deixar a palavra com vocês para as considerações finais, os agradecimentos. Eu tenho aqui, eu acho que deixou aqui o gostinho de quero mais mesmo dessa vez, né? De ter a parte 2. E é porque a Gi tava assim, né? Você Sem percebeu? querer. Você imagina se ela tivesse... Eu não validei eu não validei agora de uma vez por todas nesse episódio que tudo que ela põe a mão Caraca, velho. sai com perfeição. E a gente com cuidado, né, para determinadas perguntas, até eu e a Natinha conversando, tal, porque assim, cara, ficamos totalmente à vontade. Sim. Eu sei que eu exploraria Tá muito nervosa, mais. Agora não mais. Agora esteja. Logo, logo ela vai ser a host, né? Você tem dúvida, Nata? Não tenho dúvida. Não tem dúvida. Como foi bom? Mas ainda, Natinha, fala com você a palavra ainda. Palavra final? Não, eu quero ouvir eles dois, mas de repente você tem alguma pergunta mais a fazer? Tá tudo de boa? Tá de boa aqui. Que massa, que massa. Eu gostaria de ver da Gi, olha, o que você falaria pra sua eu Eita, de 20 boa, anos? Daniel. Boa, que massa. Daniel. O que Eu a falei Gi- agora, você não vai escapar O que dessa. a Fala Gi de pra mim. 28 dizia pra 18? Não, o que é que a Gi de 40 anos diria pra Gi de 28 anos? Confie em Deus,
ame sua casa e seu marido e entregue sua vida ao Senhor. Que O resto, Ele tudo fará. ele Tudo tudo fará. fará. Amém. Que Amém, bênção, amém. que bênção. Interessante. Eu vou fazer esse registro aqui, eu senti. Vocês lidam com um assunto que é estética, que é beleza, que muita gente entende que é só capa, que pessoas assim são vazias e tal. E assim, incrível, né? Assim, a demonstração natural, e a gente aqui não forçou a barra, a gente não quis espiritualizar, pelo contrário, a gente foi natural, mas terminou tendo esse quê espiritual. Uma prova de que essa coisa de você se arrumar, de você estar bem, de você cuidar do seu corpo, tudo não inibe, né? Pelo contrário, né? A ideia de que, porque para alguns isso é vaidade. Tipo assim, então não tem Deus ali na história. E você mostra de que dentro do coração, Sim. conforme você, né, declarou. Deus, ele viu estética em tudo. Verdade. É, porque ele fazia as coisas e ele via que era bom. Ele criou tudo em perfeição, né? Sim, ele Que era fazia, bom ele, aos seus ele olhos. fazia uma coisa e ele via que era bom. É. Aí ele fazia outra coisa e ele via que era bom. Aí a melhor parte da estética ficou pra gente, porque nós fomos feitos à imagem. Semelhança, Semelhança de de Deus. Que bênção. Não tem como a gente falar de estética se a gente não falar de Deus. Olha só. Isso é uma certeza pra mim, pra Gi, assim, não tem como. Não tem como falar de estética se a gente não falar de Deus. Sem falar de Deus. Porque harmonia, criação... Você tem noção da estética que nós temos? Sim. Gi, com você a palavra para as suas considerações e agradecimentos. Tô muito feliz de estar aqui, não imaginava que eu ia conseguir me soltar, né? Todo mundo pensa que só porque você tá lá na frente do celular, gravando, se comunicando, né? A gente consegue chegar e falar em qualquer ambiente, né? Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente tímida, extremamente quieta na minha. Depois eu demoro pra me soltar, mas flui, né? Então, pra mim, foi uma experiência, assim, inovadora, enriquecedora. Espero que possa ser para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que elas possam aprender um pouquinho com a gente também. Que a gente possa passar um pouco da nossa experiência, porque uma coisa que eu e o Dani a gente sempre fala é que os momentos em que a gente estava sozinho, em que a gente se viu sozinho, né, foi o momento em que a gente mais cresceu, em que a gente mais evoluiu, né? Boa. Então que essas pessoas elas possam ter experiências sozinhas, que elas possam evoluir, mas que elas tenham sempre ouvidos bem abertos para ouvir o que outras pessoas possam eu queria que você dissesse acrescentar. isso olhando para aquela câmera. Faz isso. Tem tantas mulheres precisando ouvir, olhando para os seus olhos. Vai lá e fala. Meu Deus, que vergonha. Tô ficando vermelha. Não, tá de boa. Essa sua frase foi tão linda. Eu acho que tanta gente queria ouvir assim, olhando para Tá os seus bom. olhos. Qual das? Essa Essa aqui? daqui. Essa aqui? Isso. As pessoas elas precisam entender que os momentos em que a gente mais cresce são os momentos em que a gente se vê em completa solidão. São esses momentos que nos ensinam o quanto a gente é forte e o quanto a gente pode ser melhor a cada dia. E que essas pessoas elas possam todos os dias estar com o ouvido bem aberto para ouvir também que as pessoas à sua volta têm muito a acrescentar. E novamente, né, amor? Nós não podemos ser prósperos sem tornar a vida do outro próspera. Muito bom. Daniel, meu filho, com você a palavra, seus agradecimentos, suas considerações. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a vocês enquanto casal de estar abrindo essa porta e o coração pra gente. De ser também de uma forma íntima, né? Que eu tô muito feliz de vocês aqui com a gente em São Paulo. A presença de vocês dá pra ser sentida de Maceió, mas pra cá ela transcende. Eu tô feliz de estar aqui com a minha esposa, porque aqui se cumpre uma profecia sua e uma profecia de Deus na minha vida também. Eu cresci, eu prosperei, irmão, assim, eu prosperei, eu cresci. E eu cresci porque você foi um gigante, assim, na minha vida. Então eu subi no seu ombro, você me deixou ver muita coisa. Eu subi no ombro da minha esposa, eu consegui ver muita coisa. E olha a mesa que a gente tá. A Giovana falou que a mesa da nossa casa é um altar, né? E essa mesa hoje é o nosso altar, a gente poder compartilhar histórias passadas, histórias futuras e o nosso presente. Depois de Deus, eu vou agradecer vocês. É isso. E que essa também sejam as minhas últimas palavras. Porque aqui eu tô falando de relacionamento marido e mulher, eu tô falando de relacionamento de amigos. E eu não preciso de últimas palavras para esse podcast, de verdade. Eu acho que me surpreendeu de tanta coisa que eu não lembrava
E foi um papo aberto, né? Tinha um roteiro a seguir e, de novo, como Deus faz na minha vida, foi tudo muito mais do que eu esperava. Muito bom. Amorzinho, Agradecer, né? Agradecer a meu marido aqui por me proporcionar esse momento aqui junto dele. Sempre fico muito feliz em estar aqui. A vocês dois, que são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Podem ter certeza que esse episódio foi muito especial. Vocês falaram muito pra gente e eu não tenho dúvida do que você falou para quem vai nos assistir. Com certeza vai ser muito compensador para todos que vão assistir vocês. Vocês são inspiração e bênçãos de Deus. E não posso deixar de agradecer a Deus, né, por Ele proporcionar a gente esse momento. A gente não estaria aqui se não fosse Deus estendendo a mão deles sobre a nossa vida, nos dando sabedoria, nos dando força e nos proporcionando esse momento, né, que está sendo uma bênção para as nossas vidas. Obrigada a vocês, gente. sem palavras. Eu estou muito feliz, agradecer a você, Daniel. Realmente aqui foi um avanço na nossa relação, em ter você como amigo. E agora conhecendo mais um pouco da Giovana também. Giovana, você é uma bênção. Realmente, eu vejo muita luz em vocês dois e eu tenho certeza que a bênção de Deus acompanhará vocês. Amém. Amém. E que tudo que aqui foi dito sirva para a honra e glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Estar aqui ao lado da minha esposa também é um privilégio. Para a gente é uma jornada nova aqui em São Paulo. A gente pôs o pé aqui, mas não viemos aqui para brincar. A gente veio realmente para plantar a semente, escolher, aprender, né? São Paulo tem essa característica e chego aqui, sou tão bem recebido. Por algumas vezes o Daniel fala comigo e diz: Jael, você está precisando de alguma coisa, velho? Como é que você está aí e tal? Isso para mim é diferenciado. Que Deus abençoe a sua família e a posteridade, né? E que outros episódios venham, ok? Agradecer a você, gente, que nos segue, que assistiu esse episódio, que vai assistir ainda. Dizer que continue com a gente. Agradecer aqui a esta casa também, o MCM Podcast, Eduardo, Matheus, né? O nosso Matheus também, aqui hoje tem um encontro de Matheus. Eduardo que atende a gente também tão bem. Parabéns aí pelo trabalho. Maravilhoso estúdio, muito cuidado, legal. muito bom, fomos muito bem recebidos. Foi gostoso mesmo. Eduardo é diferenciado. Enfim. E é você que está nos acompanhando, que é especial demais aí por assistir esses episódios, muitas pérolas, muitos ensinamentos desse casal. Finalizando com o tema que a gente escolheu: casais que se amam voam juntos. Gente, isso não é um jargão ou uma coisa da criação. Existe sim. Existem casais que se amam, existem casais que são cúmplices, existem casais que tudo que aqui foi falado vive, que não vive de fantasia. Isso é realidade. E a gente deseja para você que nos segue, que vivam também isso aí, que muitos casais inspirem outros casais para que as famílias sejam cada vez mais fortes nessa terra, nesse Brasil lindo de meu Deus. Forte abraço. Aprove Deus. Estaremos de volta em outra oportunidade.